meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, o seu podcast de saúde, de gestão de entretenimento. Aqui quem vos fala é o Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tullia. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo certo, e você? Ué, bom demais, graças a Deus, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio, pessoal. Já aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, de deixar seu like, ativa o sininho para receber as notificações. Novos episódios todas as quartas, às 19 horas. Sim, segue a gente lá em todas as redes, conteúdos bombásticos, @Pod Pharma Podcast. Você consegue encontrar a gente em todas, exatamente todas as redes sociais. Sim. Então você não tem desculpa para perder nenhum dos nossos conteúdos, né, Cris? E para acompanhar os cortes, né? Claro, tem que acompanhar os cortes, estão maravilhosos. Já aproveita para compartilhar com a família também. Sim, sim. Gente, lógico, a gente sempre começa agradecendo aos nossos patrocinadores. Drogaria Santa Maria, sempre com a gente desde o início. 5 lojas em Alfenas, com entrega super rápida e tudo o que vocês precisarem. Sim, sim. Tá pensando em começar um empreendimento? Tá querendo dar um up no seu negócio? A Mauri Contabilidade, dá uma chegadinha lá. Os meninos estão de prontidão para poder auxiliar vocês em tudo que vocês precisarem, né? E a Personalize, que sempre abraça todas as nossas ideias e manda as nossas canecas, porque é brinde também para os nossos convidados. Muito obrigada, Personalize. E eles estão ali em frente ao Bradesco, no centro da cidade. E fazem de tudo, gente. Manda mensagem pro pessoal, que são super rápidos e também entregam no conforto da sua casa. E também tem o pessoal da G-Motors, né, Cris? Você tá precisando trocar esse teu carro velho aí, já te falei que já passou da hora. Ninguém merece ficar com um carro velho, troca lá para um novo. Eles têm novos, seminovos, usados. Você tá precisando fazer consórcio para mexer com essa parte burocrática. Os meninos também te ajudam. Financiamento. Dividir até 60 vezes. Consórcio eu acho que não, viu? É financiamento e dividir até 60 vezes. Então não tem consórcio. Fui eu que inventei um dia e a gente continua. Então eles não mexem com Eles já mandaram, não consórcio não, gente. É financiamento e dividem até 60 vezes. Então já tá... então, antes, mesmo que sem consórcio, você não tem desculpa ficar com esse carro velho, vai lá e troca essa lataria ali na Avenida Jovino Fernandes Salles, logo no início. Isso mesmo. E hoje nós estamos com um casal, gente. Eles são um casal de parceiros de vida e parceiros de profissão. Ela é formada aqui na Unifal, fez pós-graduação em Psicologia Positiva na PUC do Rio Grande do Sul. E ele é formado aqui na Unifenas e fez pós-graduação na Climus, no Rio Grande do Sul também. Viajados. Então... são sócio-proprietário da rede Odonto Alfenas e idealizadores do Sorria com a Alma. Com vocês, Dr. Daniel e doutora Tamara, como é que vocês estão, meninos? Tudo bem? Prazer. Prazer, tudo bom, né? Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Quero muito agradecer pelo convite, Cris. Imagina. Dizer que é uma honra o Lucas estar aqui conhecendo vocês e estamos muito felizes. Não, pra muito gente obrigada. que é honrado, né, ter um casal assim de referência aqui na cidade de certeza. Alfenas, né, na odontologia. E o que levou cada um de vocês a querer trilhar esse caminho da odontologia, assim, né, para trabalhar? O meu foi um sonho desde criança, né? Eu tenho uma família que vem muito forte na odontologia e foi desenvolvendo, vendo meus tios, né? Então veio despertando. Sim, sim. Aí foi onde parti para essa parte da odontologia aí. Já nasceu dentro de uma família ali, né? Daquele berço, já todo mundo branco já. Desse jeito. O meu, na verdade, nós nos conhecemos desde pequenininho. Eu também tinha um sonho de ser dentista, sempre gostei muito de pessoas, de cuidar dos outros. Então, eu brincava, né, no quarto, pequenininha, com instrumentais, pegava uma vasilhinha, colocava talheres ali, punha as bonecas sentadas como se fosse uma recepção. E aí vinha um sonho, né, desde pequeno. E conheci o Daniel depois, a família dele, como ele disse, ele tem um tio que é dono a Rede Odonto, é dele, né, ele é nosso sócio também. E ali a gente viu uma oportunidade de quando a gente se formasse, já sair empregado, todo mundo quando forma tem essa preocupação, né? E aí a gente trilhou pela odontologia e até hoje estamos aí. Acho que eles são o primeiro casal que chegou aqui pra gente, né, de dentista, que falou assim que o sonho deles era desde criança, né? A maioria dos dentistas vieram aqui e falou assim, não, a gente não pensava e tal. Aí, não, mas vocês são o primeiro casal que tem aquele sonho, aquele despertar desde a infância, né, Cris? Sim. E vocês foram juntos pro Rio Grande do Sul? Não, na verdade o Dani formou primeiro, ele é mais velho do que eu. E aí, ele quando se formou, conta um pouquinho, Dani, para onde você foi, ele é viajado. Eu formei em 2005, aí eu fui morar em Belo Horizonte, morei 1 ano lá em Belo Horizonte. Aí depois o meu tio, o Júnior, que é da Rede Odonto, falou para mim assim, tô precisando de dentista lá no Rio de Janeiro. Meu Deus. Eu falei, cara, não conheço ninguém que vai pra lá. Aí ele falou assim, então, eu conheço. Será que ele vai? Eu falei, não sei, fala com ele. Eu falei, não, tô falando. Eu falei, então vai, né? Vai fazer o quê? Não tem embora, né? Tá falando. Então,
Aí eu liguei pra Tamara, ela noivo, né? Liguei pra Tamara, liguei pra minha mãe, falei, Tamara, tô indo pro Rio. Meu Deus. A Tamara, meu Deus do céu, vai morrer lá, e cuidado. Aquela época do Rio, aqueles tiroteios, né? Aquelas coisas. Aí eu fui pro Rio, fiquei 1 ano. Quando isso, a gente tava montando a minha clínica, né? Primeiro, lá no Rio Grande do Sul. Aí quando 2007, foi quando eu fui pro Rio Grande do Sul. Aí foi 2 anos, sozinha, ela tava terminando a faculdade. Aí quando ela terminou a faculdade, ela falou, agora eu posso ir, mas com uma condição. Falei, então vai, qual ela? Casamos e vamos. Falei, então vamos. Aí eu falei, casou e foi. Aí estamos lá, aí ficamos lá... Até 2020. Até 2020, né? Nossa, é recente a volta de vocês. Em função da pandemia, como a gente ficou tudo muito incerto e a gente preza muito valor pela família, a gente sentia muita falta dos nossos familiares, das avós. Nós temos 2 filhas, a Maria Luísa e a Maria Eduarda, e a gente priorizava muito isso e ter um pouco mais de qualidade de vida. Lá a gente corria muito. Porto Alegre é uma cidade maravilhosa, eu falo que é um estado assim que nos ensinou muito as amizades de irmandade que o pessoal tem. O gaúcho é muito mais reservado, ele é mais... o mineiro, a gente tá aqui conversando, eu já vou te chamar para ir na minha casa, né? Lá o pessoal é bem mais fechado. Mas quando você faz amizade, assim, são amigos para todas as horas, mas a nossa família fazia muita falta. E aí o Dani já tinha esse desejo de voltar, né? E eu falava, ai, Dani, mas a nossa vida tá toda aqui, como é que nós vamos fazer? Ele falou, não, vamos aproveitar agora a oportunidade e a questão da pandemia, e aí a gente voltou. Então, assim, hoje a gente agradece muito, né, Dani, que a gente diminui um pouco a questão financeira, porque lá você trabalha muito, mas você ganha muito, mas você gasta muito também, né? E aqui não é o ritmo de lá, mas com qualidade de vida. Isso é fundamental para nós. Assim, foi uma decisão bem importante que a gente não se arrepende. Poder almoçar em casa com as crianças, levar na escola, buscar, né? Ter toda essa participação, toda essa questão mais íntima, né? Com as meninas, só daquele momento. Meu pai, eu gosto de pescar, então vamos pescar. Então tem tudo isso. Sim, eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Da gente procurar as pessoas que a gente realmente ama e ficar um pouco mais próximo, ter atenção a eles. Eu voltei pra casa da minha mãe depois de anos, gente. Foi um caos depois, mas foi muito bom conviver com ela novamente. Então, acho que traz a família mais pra perto. Justamente. Eu acho que a gente ressignificou muitas coisas, né? Eu falo que eu já já estava vindo se ressignificando algumas coisas, mas a pandemia deu a virada de chave ali também para falar, empurrão, opa, né? Que todo mundo vai, não tem jeito. E a vida é um sopro, né? Então é um dia de cada vez. Ela mostrou muito isso, né? Mostrou muito isso. Quantas pessoas perderam os entes queridos, né? Então hoje a gente valoriza o ser, né? E não somente o ter. Sim. E hoje... pode falar. Você fez pós-graduação em psicologia positiva? Eu ainda faço. Você eu estou estou fazendo? Cursando. É EAD. E aí, o curso que eu tenho... O que acontece? Quando eu fui para Porto Alegre com o Dani, eu sempre gostei de estudar, fui uma boa aluna na faculdade, mas eu brinco que eu era uma ótima dentista e uma péssima administradora. Porque quando eu me formei, o primeiro ano que eu fui trabalhar com ele, eu era dentista. Então, até aí estava tudo certo. Ajudava ele a fechar alguns caixas, cuidava de alguns processos ali, mas muito só de auxílio. E aí, com a questão do nosso jeito mineiro de querer agradar muito paciente, isso desde o comecinho é muito impregnado em nós, faz parte da nossa essência, a gente conquistou um número muito grande de pacientes. E o espaço físico ficou muito pequeno. A clínica dele deu um boom, assim, muito grande. Nós tivemos... Aí a primeira tentativa foi dobrar turno. Aí a gente começou uma equipe entrando às 8 e saindo às 2, e a outra das 2 às 8 da noite. Então, eram 12 horas de clínica aberta, só que o espaço físico ficou impossível, assim. E aí nós abrimos uma outra clínica e eu fui para a esquina, praticamente, para poder tirar um pouco de paciente, ele já foi me passando ali. Só que uma hora eu me vi com 17 colaboradores e eu precisava dispensar e eu chorava. Aí, se eu precisava, eles falavam, eu queria ir embora e tal. E eu falava, vai pra casa, porque eu olhava muito, eu sou muito prestativa e eu olho muito a questão, eu estudo muito perfil comportamental e eu sou aquela que foco nas pessoas. Se eu entrar aqui, olhar pra alguém e ver que não tá legal, meu olho vai ali direto, né? E aí, eu às vezes prejudicava a equipe
Por quê? Por algo pessoal, pelo problema pessoal de alguém. Eu mandava para casa, mas sobrecarregava todo mundo. E aí eu vi a necessidade de fazer curso de gestão. E aí eu fui fazer curso de desenvolvimento humano, de RH. Aí desde lá eu não parei, porque eu me apaixonei nas pessoas. E aí quando eu soube lidar e eu compreendi que a vida é feita de relacionamentos, né? Se eu não souber relacionar com o outro, não faz, nada tem sentido. Sim. E aí eu fui fazer esses cursos e aí depois fui para terapia comportamental e agora pós de psicologia positiva. Então, eu falo que a gente não pode parar nunca, né? Hoje a parte da gestão da clínica é de sua responsabilidade. Sim, aqui em Alfenas, sim. Lá em Porto Alegre, a gente tem uma sócia agora que cuida para nós. A gente não vai mais. O Dani, até o mês retrasado, ele uma vez por mês, ele ficava uma semana lá. Mas agora a gente está com um foco muito grande aqui em Alfenas. Então, tem um pessoal que faz lá. Mas aqui em Alfenas, nós dois, na verdade, a gente tá fazendo juntos agora, porque aí ficou só nós dois. Claro, né? Não tem jeito, né? Sim. E para vocês, como é que é dividir esse ambiente profissional e familiar ao mesmo tempo, né? Que acaba que vira uma coisa só, se a gente for pôr no papel. Como é que é para vocês dividir isso? A nossa vida hoje é tudo junto. Literalmente, tudo junto. Desde a parte profissional, depois da parte pessoal, religiosa. Então, a maioria das coisas a gente está fazendo junto, né? E eu acho que, através dos estudos dela, eu ficava olhando ela, mas você não quer ouvir? Eu falei assim, não preocupa não. Aí na rodinha ali eu falava, ela falou assim, mas você tá falando que eu falei, você acha que eu sou bobo? Dá certo? Vamos pegando, né? Então eu aprendo de tabela, né? Eu não faço nenhum curso, mas eu fico ali, só capturando. De bobo já não tem nada, né? É só a cara e o jeito de andar. É por aí, né? Aí foi juntando. E o trabalho, o que a gente fez? Com muito respeito, né? Com muito carinho, muito amor, né? E através dos perfis que ela foi passando, né? Que a gente foi vendo. Então, a gente começou a ter muito respeito por cada um. Então, eu sei que eu tenho minhas qualidades, sei que tenho meus defeitos. E ela, os defeitos e a qualidade. Que se a gente juntar, a gente vai mais longe. Então, a gente vive nessa comunidade, nós dois, com muito respeito, muito amor. E saber diferenciar que ali é trabalho. Então, tem hora que ela que mexe na parte da gestão, essas coisas, tem hora que ela fala, planilha, eu falo, tem que estar me chamando ali, deixa ali. Ela fala, os gastos, não, calma aí, eu já volto. Aí ela fala, não, senta aqui, vamos conversar. E sabia que ali eu realmente é o profissional ali, então tem, e como toda empresa, como tudo, tem a hora que tem que sentar e pôr, né? Assim, vamos lá e vamos resolver. E depois que a gente sai de lá, tem dia que a gente fecha ali 7, 8 horas da noite, saiu de lá, acabou o trabalho. A gente não leva o trabalho para casa. Aí vão ser realmente o pai, a mãe, né? Porque senão... Esposa, porque senão dá tudo errado, né? Tudo errado, né? Sim. Essa importância dessa divisão, principalmente quando você trabalha muito família. Eu falo isso que assim, nascido e criado dentro da farmácia, então, tipo, a farmácia da família, então a gente fica tudo nesse negócio entre ter que saber realmente dividir até a hora que vai o emprego, o trabalho, até a hora que entra a família, porque senão fica tudo muito... A pessoa em si não descansa, né? Você vai chegar pra casa e você, nossa, eu vou descansar, vou brincar com as minhas filhas e tal, e aí você tá com aquele negócio, tipo, nossa, trabalho. Então você não descansa, você não vive, né, de verdade. E é por aí. Você acaba trabalhando pra viver, né? Vivendo pra trabalhar, né, na verdade. E esse respeito é muito importante, né? Porque imagina, se ela vai falar alguma coisa, ou eu vou falar alguma coisa, ficou com raiva. O trabalho vai dar errado, depois o casamento dá errado. Então, depois que a gente conseguiu, hoje na vida, a gente separa tudo muito bem separado. Então, a gente sabe... E primeiro, é o relacionamento, eu e ela. O resto, a gente vai adequando. Bom. Como funciona. Bom. Ô, gente, pode ficar à vontade, viu? Tem salgadinho, Adriano e Ney mandou pra gente. Aliás, Adriano e Ney, muito obrigada. Já comi. O Lucas também, né, Lucas? Claro, sempre. Antes de começar, ele sempre tá comendo. Quem quiser, é só buscar lá na rua Joaquim Esteves de Oliveira, 640, no Jardim São Lucas, aqui em Alfenas, tá? Eles têm de pronto entrega também. Ó, uma delícia o salgadinho deles. Ou manda mensagem que eles entregam, né? Isso, claro. A gente deixa o link aqui pra vocês e olha, tá uma delícia. A gente fica à vontade, viu? Obrigada. E hoje na clínica de vocês, você faz qual tipo de tratamento? Vocês tratam de tudo lá? A gente trata de tudo, né? Eu sou especialista em orto, implante e prótese. A Tamara na orto. E tem uma dentista que trabalha com a gente também, que é parte de canal, clínico geral. Temos outro dentista que faz cirurgia. Então, hoje aqui no nosso consultório, a gente é bem completo,
na questão de odontologia, fazemos todos os procedimentos, né? Sim. E você atua só com a parte de odonto ou atua com a parte de psicologia também? Com a psicologia positiva também. Eu trabalho terapias de perfil comportamental para as pessoas que estão entrando num processo de autoconhecimento e elas querem melhorar, né? Eu falo que todo mundo está numa busca de evolução, então eu falo que eu sou uma ferramenta para auxiliar essas pessoas nesse olhar para dentro. E como é que é para você ter esses dois empregos, tipo, de dentista e de terapeuta comportamental? Como é que é, tipo assim, pra você essa questão? É maravilhoso, porque é algo que eu amo muito, né? Eu falo que o sorria com a alma é olhar além dos dentes retos, né? Eu falo que você olhar um dente branco, alinhadinho, é muito importante e é bonito, né? E o nosso cérebro também, ele sempre foi condicionado para o que é belo. Então, as pessoas às vezes vão parando de se cuidar, nós mulheres, às vezes, a gente vai ficando mais relaxada, não se maquia, né? E o cérebro nosso, ele passa... Tudo que é saudável, nós vivemos numa constante proteção de segurança e longevidade. Então, quando eu vou escolher, por exemplo, se eu colocar uma fruta preta aqui, uma maçã preta e uma colorida, uma bem vermelhinha, inconscientemente eu vou na vermelha. Por quê? Lá dentro eu penso, olha, ela é saudável, ela vai me trazer vida e longevidade. E não é diferente conosco, as pessoas. Então, a gente sempre vai optar por aquilo que é mais bonito. Então, aí a importância da gente sempre estar se cuidando para ter autoestima elevada, cuidar da questão de passar para as pessoas uma confiança também, porque pessoas que não se cuidam, infelizmente, às vezes ela passa uma imagem que ela não está pronta para cuidar do outro, né? Então, é um detalhe que é importante, porém, que vai muito além. Por quê? Porque às vezes a gente vê pessoas totalmente bonitas por fora, mas que não estão felizes de verdade. É uma alegria, é um sorriso que ele não vem da alma. E falar sobre a alma está no campo das emoções, é o que está dentro de nós. E a gente se perde muito por falta de inteligência emocional, né? Quantas pessoas jogam os pés pelas mãos porque não conseguem lidar com seus sentimentos. E eu fiz uma residência em harmonização facial, mas foi algo que não fechou no meu coração. Por quê? Porque eu via mulheres lindas, gaúchas lindas chegando para poder falar, eu quero pôr uma boca que quando eu colocar boca eu vou ser feliz. E eu falava, a felicidade, ela vem de dentro para fora, né? Sim. Então, as pessoas entenderem isso, que esse processo é construído aqui dentro, que não é nada externo. E o projeto ele foi idealizado através de uma dor pessoal, porque eu sempre acreditava que as coisas de fora me trariam felicidade. Quando eu comprar tal carro, quando eu tiver tal coisa, eu serei feliz. Só que isso é uma ilusão, né? E aí eu entendi que é daqui para fora. E aí, quando eu estou bem dentro, eu externalizo aquilo pelo lado de fora também. Sim, né? A sua terapia, ela vai traçar um perfil da pessoa para ajudar ela a lidar consigo mesma? Isso mesmo. Na verdade, a gente não traça, né? Na verdade, a gente já nasce com um perfil. Nosso perfil é formado da infância, dos 0 aos 7 anos, através de uma dor que a gente tem. Todo ser humano, ele quer se sentir pertencente e reconhecido dentro de um sistema. O primeiro sistema que a gente quer ser reconhecido é no familiar, né? Porém, toda criança, ela tem 9 necessidades básicas para serem preenchidas. Então, ela tem necessidade de se sentir boa, de se sentir amada, de se sentir especial, de se sentir importante. Então, cada criança tem a sua particularidade. E quando os pais negligenciam uma dessas necessidades, a criança, para poder ser pertencente, ela veste uma máscara, ela cria um personagem, uma persona. E ali, ela vai tendo aquele reconhecimento, só que às vezes ela vai afastando da essência, daquilo que ela realmente é, dos dons que ela tem. E aí, quando a gente cresce, talvez a gente vai vivendo e vai tendo características que são muito condizentes com aquilo que eu era na infância, e eu não me dou conta de quais dons eu tenho. Então, o que é a terapia comportamental? Onde ela age? Eu vou olhar cada um e vou falar para a pessoa, olha, a gente traça, existem testes para isso, tem toda uma ferramenta que aí a gente vai descrever o perfil. Por exemplo, você falou no início que você é muito perfeccionista, né? Com as coisas de serviço, com as coisas com as coisas de trabalho. E geralmente as pessoas que são muito perfeccionistas, elas se cobram muito, né? Elas vão sempre estar buscando tudo
tudo que vai fazer com excelência, tudo tem uma metodologia, tem começo, meio e fim. São pessoas que têm dificuldade de descansar, porque às vezes vai descansar, acha que se tá à toa, tá vagabundando, né? Então, assim, se cobram muito. Tem algumas... aí eu adentro para estudar algumas questões do corpo, fala. Pessoas que são muito controladoras, muito perfeccionistas, elas têm o intestino preso. Então, são várias... Você tem? Ela tá rindo. Já estamos traçando o perfil da Cris aqui agora já. Porque eu quero ter o controle de tudo, né? Então eu tenho que controlar. E aí o corpo grita, né? As nossas emoções falam o tempo todo. Então, quando a gente vai ali, eu mostro para as pessoas, todo mundo tem uma luz e tem uma sombra. E aí eu preciso reconhecer a minha sombra para que a minha luz ela brilhe, né? Como prestativa, geralmente pessoas muito prestativas que se colocam a serviço, ela sempre está pronta para ajudar o outro, mas ela tem dificuldade de ser ajudada. Então, a minha sombra é o orgulho. Então, como que eu trabalho meu orgulho? Buscando humildade. E aí, quando eu sou humilde, eu consigo servir ao outro sem esperar nada em troca. Isso é muito bonito de entender, e entender que o propósito, a gente fala muito sobre propósito, né? Todo ser humano tem o propósito de amar e servir, independente dos dons que eles têm, né? Você tem os dons da organização, o Daniel tem o da criação, ele é muito criativo, muito detalhista, ele é o que a gente chama do exclusivo. Ele entra aqui no estúdio, ele fala, gente, que estúdio lindo, mas... Se colocar um relógio ali e fazer, ele é aquele que vê o que sabe falta. Aquilo, lindo, maravilhoso. Sim, isso é igualzinho meu pai. O pai, ele chega nos lugares e fala assim, tá muito lindo, mas acho que se dá um toque aqui, dá um jeitinho ali. E muita gente acha que isso são pessoas que são chatas, né? Que às vezes são implicantes, arrogantes. Só que, na verdade, não é. É um dom que ela tem. Porque os lugares, eles são melhorados através dessas pessoas, né? E aí, o que acontece? Eles focam muito no que falta. E aí, como que ele trabalha o autoconhecimento? A gratidão. Falta algo, mas eu também já tenho muita coisa. Então, assim, eu consigo olhar para aquilo que eu tenho para poder ir atrás de mais, porque senão a pessoa fica só focada na insatisfação, ele começa a sentir inveja, se comparar, isso traz sofrimento. Então eu falo que a terapia comportamental ela é muito libertadora, porque eu reconheço a minha sombra, que é doloroso, porque quando eu descobri que eu era orgulhosa, eu falava, imagina, eu! Aí, esses dias, e isso é um trabalho tão constante, porque todos os dias eu me pego sendo orgulhosa. E aí eu fui tirar o carro da garagem, passou um moço e ele falou, pode ir. E eu falei, não, obrigada. E ele vai. E aí eu falei assim, cara, por que eu não posso sair? A pessoa tá sendo gentil, né? Então, assim, a gente às vezes é orgulhoso em pequenos detalhes. Por exemplo, o perfeccionista, que é o perfil que a gente falou sobre querer controlar muito, a sombra dele é a raiva. Ele sempre fala assim, nossa, fiquei indignado com tal coisa. Senti tanta raiva. E por que é verdade? Eu cheguei na farmácia, que eu vou na farmácia cedo, depois eu venho pra casa. Mas assim, o que tá acontecendo? Você tá espumando. Não, ela já chegou aqui, eu já falei, calma, relax, vamos de boa, vamos jogar. Aí ela já tava, não, mas eu estou tranquilo. Hoje é dia de B.O., eu tô calma. Eu falei, beleza. E aí o remédio pra raiva é a serenidade, é entender que esse dom é seu. Então, que você não tem como controlar as atitudes dos outros. E onde que vende esse negócio em farmácia? Qual farmácia que vende serenidade? Que eu vou comprar uma caixa pra Cris. Manipula lá na Santa Maria, Cris, serenidade, que a gente tá precisando de uma caixa pra você, assim, ó. Mas sabe o que é tão interessante a gente entender isso? Porque eu entendo que os meus dons e as minhas características, a minha luz, é para eu ser usada a favor do outro, né? Ninguém cozinha e faz um banquete para si próprio. Quem canta, canta para o outro. Então, o meu dom, se você organiza, você vai organizar este ambiente. Você coloca o seu dom a serviço. Só que você tem que entender que nós somos diferentes. Então, o que acontece? Se somos diferentes, eu preciso respeitar e ter a serenidade de não esperar do outro algo que ele não tem para me dar. Então, eu não fico esperando mais das pessoas, eu sou pontual. Então, mas o outro não é. Pontualidade para o perfeccionista é um valor muito importante. Então eu não sou tão perfeccionista assim, não. Não, eu sou bem atrasada. Meu Deus, tenho muita dificuldade com o horário. É porque você, então, vai mais pro lado da cautelosa. Você gosta de ler, de estudar? Gosto de estudar.
É porque a gente tem vários... mais, na verdade. Ramos, né? A gente tem vários perfis. E assim, tem subperfis, né? Vai segmentando. A gente tem um que é formado na infância, que eu falo que é como se fosse uma árvore. A gente tem um pouquinho de cada. Porém, a gente tem o tronco principal, que é aquele que rege a maior parte do nosso tempo. Mas ele não muda com o passar do tempo. Muita gente fala, tem como mudar o perfil? Não. A gente trabalha ele, a gente tem consciência das questões, mas a gente não muda. Mas outra coisa que é importante a gente falar sobre essa questão é apenas uma ferramenta. Porque quando eu fiz o curso, eu fiquei tão apaixonada que eu brinco que eu estava traduzindo as pessoas. Eu estava lá conversando e falava, é tal, isso é tal. Imagina comigo. Eu ia fazer essa pergunta. Ele já chega. O primeiro cobaia foi o maridão. Eu tô achando você muito. Você não tem gratidão nenhuma. Uai. Que história é essa? Não tem mesmo, não. Você não tem gratidão nenhuma. Obrigado. Já começa, obrigado. Mas foi tão interessante isso, porque eu falo que é uma ferramenta que você vai usar na empresa, tá? Quando eu aprendi, ela foi para a empresa. Por quê? Vamos pegar vários animais aqui, colocar um macaco, uma foca, um peixe. E aí, o que o mundo tem feito conosco hoje, as redes sociais? Que é padronizar todo mundo, né? Então, a gente vai falar assim, olha, por favor, subam na árvore. Né? Quem que vai subir primeiro? Quem vai ganhar essa competição? Né? Com certeza, quem vai ser? O macaco. O macaco. Por quê? Que é a habilidade dele, natural. É a habilidade, ele nasceu com aquele dom, né? Porém, o que acontece hoje em dia? Muitas pessoas são focas, por exemplo, com o dever de subir na árvore. Só que o que acontece? Uma foca para subir na árvore é pesado demais para ela. E aí ela não consegue. Ou ela fica tentando por muito tempo e ela fica infeliz. Porque ela se sente ruim, ela se machuca no processo. E aí é o que a gente fala, que as pessoas muitas vezes odeiam segunda-feira, fica louco para chegar sexta para falar sextou. Por quê? Porque às vezes eu estou infeliz naquilo que eu faço. Então, se eu sou um macaco e eu sei que eu subo em árvore, eu vou desempenhar bem esse papel. Eu vou buscar fazer aquilo que eu gosto e que eu tenho aptidões. Porque senão fica pesado demais e a gente coloca pessoas erradas. E aí você fala, nossa, aquela pessoa é ruim. Na verdade, ela não é ruim, ela só está no lugar errado. Porque aí se eu colocar o peixe na água, ele vai dar show. Né? Então, a questão do ambiente é super importante. Mas a questão do que eu gosto de fazer, o que é aquilo que eu faço, meus olhos brilham, eu não vejo o tempo passar. Né? Justamente. Sim. E aí a vida vai ficando com leveza. Né? A gente traz isso, e essa ferramenta mudou o nosso casamento, porque além de ser utilizado nas empresas, do casamento, porque o exclusivo, que é esse perfil do Daniel, ele é muito profundo, ele é extremamente romântico, e aí o que acontece? Demais. Muito. Adoro o romantismo, mandar coraçãozinho. Já fez serenata pra ela também. Não sei cantar não, velho. Eu ia pra Porto Alegre. Fiz um caderno pra ela quando nós era namorado. Caderno de poesia. Não sou eu que fiz, não sou eu que criei as poesias, não. Mas eu copiava com que eu achava que ela tinha um caderno, nossa, tudo será desenhado. Será que isso passa? Porque eu sou zero romantismo. Eu também. Não, se esperar alguma coisa de mim. Eu tenho um jeito meio romântico, mas ele é. Mas ele romântico é agressivo. Não, mas eu tenho romantismo, mas o meu dura 15 minutos, entendeu? Tipo assim, meu amor, não sei o quê. Tá, pronto. Já tá ótimo, o Dani é profundo. E eu ia pra Porto Alegre, eu lembro direitinho no aeroporto, e aí ele ia me esperar, né? E aí ele vinha com bombom, com cartazinho. Tem gente que fala assim, ai, que coisa brega. Não, isso é amor, né? É lindo. E as pessoas, ela entregar aquilo que ela tem de melhor, né? Só que o que acontece com o exclusivo? Ele ama edição limitada, então, assim, se eu vou dar um presente pra ele, ele gosta de tudo que é o mais caro dos lugares. O olho dele atrai, assim, pra aquilo que é caro. E ele gosta de edição limitada. Então, quando eu chego e falo assim, Dani, eu vou te dar um presente, nossa, é exclusivo, edição limitada. Edição limitada, eu quero. Né? Só que tem algo que é uma característica, uma sombra dos exclusivos. Eles são bipolares. Então, tem dia que ele tá muito bem e tem dia que ele não tá. Só que acontecia, eu invadia esse espaço dele. No momento que ele não tava muito legal, como prestativa, eu ficava assim, o que aconteceu? Eu te fiz alguma coisa? O que foi? E aí ele falava, não, eu só quero ficar quietinho. Só que eu entendo que hoje isso faz parte dele. Ele precisa ter esses momentos de solitude para ele restabelecer ali as questões dele e depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Ela falava para mim assim, o que você tem? Eu falei, nada, quero ficar quieto. Ela, mas como assim ficar quieto? Eu falei, quieto, eu tô aqui, ó.
olhando pra frente, não sei de nada. Ligava a televisão, ficava na propaganda, eu nem sabia que tava passando. Aí passava uns 5, 10 minutinhos. Oi, amor, tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar. Eu também tenho esse negócio, tipo assim... Tem horas que eu, tipo assim, dá 10 minutos, eu quero olhar exatamente pro nada, e ficar assim, ó. Acho que é pra hora de rebobinar a fita, tá zerando, né? Nós homens tem esse dom, né? Tem esse dom, tipo assim, entrar na caixa nossa e falar assim, esquece o resto. Esquece. Eu acho, é porque, tipo assim, agora que a gente tá 2 homens e 2 mulheres, hoje o jogo tá empatado, porque geralmente eu tô sempre em desvantagem, né? Mas hoje... E mesmo assim você me tira, né? Claro. Mas eu acho que isso é muito interessante a gente perceber essas características diferentes, né? Assim, a gente tá falando aqui numa questão de gênero, mas realmente a gente tem essas características diferentes, tipo assim, eu preciso só de um espacinho pra mim. Aquele momento nosso, né? De ficar assim, você não tá pensando em nada, você não tá pensando no que tá acontecendo na rua, você não tá pensando em futebol, você tá pensando em nada. Literalmente, nada. As mulheres, você não consegue? Eu falei, consigo, fico quietinho aqui, ó. Pronto. A gente tá fazendo terapia de casal aqui sem ser casal, você tá vendo, né, Cris? Teu marido vai ficar bravo comigo pra um caramba lá depois que ele assistir esse episódio aqui, eu tô ferrado. Vamos aparecer com 38 lá na porta da minha casa, tô perdido. Não, ó, chega... Mas é muito legal, né? Entender isso e compreender e respeitar o outro. E aí, o que eu acho mais legal? Que a gente sofre muito... Você tem que me respeitar o dia que eu chego brava, tá vendo? Mas eu não chego nem perto de você quando você chega aqui brava. E uma coisa assim, uma dica pra você saber lidar com ela. Nunca fala que ela tá errada. Porque pra ela é branco ou preto, não existe cinza. Então, você apresenta um novo jeito de ser certo. Você fala, mas olha... sempre ela tá na razão. Você dá a razão, você fala pra ela assim, olha, eu te compreendo. Mas, se a gente fizer assim, assado, também pode dar certo. O que você acha? Aí deixa fazer o seguinte, eu vou marcar um horário, eu vou lá no teu consultório. Você vai pôr um checklist pra mim de coisas que eu tenho que fazer para acalmar a Cris antes de eu gravar, tá? Se eu tenho que aparecer aqui com um bombom, o que eu tenho que fazer? Pra ver se eu dou uma acalmada dessa mulher. Pode deixar. Aí você faz 2, que eu mando o namorado dela também e falo assim, ó, bacana, eu sei que você tá bravo comigo que eu falei negócio de terapia de casal aqui, mas eu estou te dando um checklist pra salvar o seu namoro. Sim, Coitado, e eu falo que... E outra coisa, além das pessoas ao nosso redor, eu falo que são os níveis de consciência. Quando eu não tenho conhecimento, quando às vezes, como casal, a gente trabalha o autoconhecimento lá, porque às vezes eu tento fazer algo pra ele que não é o que ele espera, né? Então, parar e falar pra ele, Dani, como que você se sente amado por mim? Né? Se a gente, às vezes, a gente não tem essas respostas. Se eu perguntar, como que você se sente amada pelo seu namorado? Né? Talvez a gente não tenha essas respostas de imediato, mas parar para refletir e entender que como ele gosta de ser amado. Eu acho que gastou uns 7 dias, né, pra um dia responder. Né? E ainda respondeu rápido. Consegui. Ainda respondeu rápido, 7 dias. Eu ia pedir uns 30 pra pensar, tipo assim. Eu acho que não foi. Ela, como que... Eu falei, então... Isso que vocês têm quantos vamos anos de casado? 14. Vocês têm 14 anos de casados? 14. Com mais namorado e noivo. Juntos, nós começamos a namorar em 2001. Né? São quase 23 anos. Meu Deus. É uma história juntos. Bastante tempo. Por isso gastou só 7 dias. Não. Gastou 7 dias daquele tempo, mas tipo, já tem 22, já tô pensando como que vem. Entendi. E olha que interessante que é isso. Eu olho pra dentro e eu começo a trazer a vida com leveza. Por exemplo, os perfeccionistas, a gente tá citando aqui brincando, mas pessoas que são muito perfeccionistas, elas são excelentes gerentes dentro da empresa e eles vão botar ordem, né? Vai colocar tudo certinho, só que quando essas pessoas se cobram muito, mais do que a cobrança do que os outros vão falar ou pensar, é a própria. E aí a pessoa adoece. Então, são casos de perfis que têm doenças autoimunes, desenvolve vitíligos, psoríases, lúpus. Ele dá muito em pacientes que são perfeccionistas e os carcinomas também. Então, é importante eu entender, eu tenho dons que são meus para ser colocado a serviço do outro, mas eu não posso esperar do outro, porque a gente cria expectativa e recebe frustração, né? Então, é dar de forma genuína sem esperar receber. Sim, mas se reclama, eu já melhorei muito. Não. Porque eu era perfeccionista no nível que eu programava. Por exemplo, meu antigo namorado sofreu muito isso. Hoje a gente vai... Coitado. Deus o tenha. Hoje a gente vai jantar a tal lugar, vai fazer isso, isso e isso. E aí atrasava. Nossa, foi pro futebol, não chegou na hora. E aí não ia dar pra cumprir aquilo. Nossa, mas eu já ia pro primeiro puta, porque não ia seguir mais a sequência. Aí eu aprendi a falar, tá, o que depende de mim é até aqui eu consigo garantir. O que não depende de mim,
seja o que Deus quiser, vai dar certo. Sim, eu acho que você é mais cautelosa do que o perfeccionista. Porque o cauteloso, ele se confunde muito com o perfeccionista, só que ele é aquele que detesta as aventuras. Se chegar aqui o pessoal falar, vamos fazer um mochilão, vamos lá pro Peru, pra Machu Picchu. Você vai falar, onde a gente vai ficar, quanto a gente vai gastar, você tem que estar tudo planejadinho, né? Então, e já tem um outro perfil que ama aventuras. É tudo que é inovação, são as pessoas que são excelentes em vendas, totalmente criativos, sonhadores. Então, assim, todo mundo tem a luz e sombra. E o que é legal, entender que as pessoas precisam de pessoas. E isso é lindo, né? Cara, mas é muito interessante isso, tipo, trabalhar essa questão emocional mesmo. E você trabalha isso com os pacientes também? Ou você trabalha só com a parte dos funcionários? Porque a gente sabe que o tratamento odontológico, ele é um tratamento que tem a parte do consultório, mas ele precisa que o paciente continue, né? Com a escovação, passar fio dental, não sei o quê. Às vezes tem enxaguante bucal em algum determinados casos. Como que você trabalha isso com os pacientes também? Na verdade, o Dani me bota pra correr, tem hora. Porque a gente precisa... O cara foi lá fazer uma limpeza e terminou com uma consulta de 2 horas. Não, e aí... eu vou fazer cirurgia, vou fazer um implante, aí eu anestesia. Falei, tá, gente, acabou a anestesia, eu vou anestesiar outra vez, posso operar? Tem hora. Fica ela e a paciente lá. Tudo bem, vambora. Mais do que dentista, eu brinco que o dentista é um psicólogo também, né? E hoje as pessoas buscam por pessoas que possam ouvir. A gente tá com muita dificuldade de ouvir o outro, né? E os pacientes, eles chegam, eles relatam algo pessoal. Então, da maneira que dá, eu vou trabalhando isso também durante a consulta. Lá a gente tem uma metodologia de atendimento, que isso eu aprendi também através dos cursos que eu fui fazendo. Na verdade, eu falo que eu fui melhorando algo que era da nossa essência, que foi o padrão Disney de atendimento. Não sei se vocês já ouviram falar. Padrão Disney, não. Não, é você criar uma experiência única no teu cliente. Então, por exemplo, quando ele chega lá no nosso consultório, a gente prioriza não ter cheiro de dentista. Hoje em dia as pessoas têm muito medo de dentista, né? E esse padrão, por exemplo, na Disney, quando uma pessoa vai visitar lá, eu ainda não tive a oportunidade de ir e morro de vontade, fica porque... a dica, viu? É verdade, você já até sabe disso. Anota aí na prioridade. Tô pondo as filhas pra crescer primeiro, pra ir todo mundo junto. Pra ir todo mundo. E lá, quando eles começam, por exemplo, aí é uma metodologia de gestão que funciona muito bem, onde eles querem criar uma experiência única nos clientes deles. Então, a pessoa, quando entra lá, ela está de férias. Então, automaticamente, já se imagina que ela não quer ter relação com o mundo externo. Então, os muros são levantados bem altos para que eles não vejam lá fora. Então, para ele esquecer. E aí, eles vão trabalhar lá dentro os 5 sentidos dos clientes, que vai ser o chão, qual a textura que o chão tem. Eles vão trabalhar o tato, né? Seria das texturas, o olfato. Às 8 horas da manhã, todos os pipoqueiros começam a estourar pipocas para poder dar o cheiro e a sensação que está entrando no filme ao vivo. Então, mesmo que ninguém coma pipoca, esta é a sensação que a pessoa tem. E aí, por exemplo, vai na Moana, joga água. Chegou ali na Frozen, tá livre estou. Você sai de lá cantando livre estou. Ou seja, eles trabalham esses 5 sentidos, criam uma experiência única neste cliente. Eles falam que as pessoas são convidadas e lá dentro o elenco faz o espetáculo. Então, ou seja, as princesas têm que estar sempre maquiadas e bonitas, né? Imagina a frustração que é para alguém que está de férias, investe um dinheiro altíssimo, chega lá, a Cinderela tá toda gata borralheira, né? Não vai dar certo. Então, dentro do atendimento, da gestão das empresas, esse atendimento ele se chama humanizado nas empresas. Então, o nosso ambiente, por exemplo, ele precisa ser clean, ele precisa ser totalmente limpo, o cheiro que o paciente entra ali e qual que é o cheiro que ele está tendo, qual é a música que está tocando no fundo. Lá a gente oferece para os nossos pacientes bolachinhas que eu compro, eu ainda brinco, né? Quem faz para mim é uma paciente, ela assa no fogão a lenha. E eu falo, olha, vai comer biscoitinhos assados no fogão a lenha. Ou seja, você traz um mimo para o teu cliente. E aí, ele não vai ter medo, né? Porque ele se sente bem. A música que eles gostam, eu coloco para tocar enquanto a gente está atendendo. E aí é muito engraçado, eu tenho uma tia
tia que ela gosta de uma banda, acho que é irlandesa, Westlife, uma coisa assim. E aí um dia eu coloquei. E aí a gente foi fazer a raspagem, que foi a limpeza. Ela falou assim, nossa, a sua rádio toca a minha banda predileta. E eu falei, pois é, que a minha rádio é mágica. Então, assim, é um conjunto de sensações que a gente causa no cliente para quando ele pensar em dentista, ele queira voltar e te indicar. Explicar todo o procedimento, né? É, o Daniel, porque ele o paciente tem medo, né? Quem não tem medo de dentista? Eu tenho, todo mundo tem. Eu tenho. E aí você chega lá com uma agulha, cara, você vai sair correndo, que história, aqueles barulhinhos. Broca, não todo sei mundo que. sai correndo. Então a gente tem também isso de explicar, né? Olha, eu vou pôr um negócio aqui no teu dente agora, você vai sentir um gosto ruim. Porque para mim é óbvio, mas para o paciente não é. Então a gente acalma o paciente nesse sentido, né? Porque a gente quer que ele saia de lá e fale assim, cara, eu tenho prazer de ir no dentista. É isso que a gente quer, que a gente busca isso, né? É, que eles queiram voltar. E aí entra a questão do elenco, né? A secretária, ela tem que estar de uniforme, ela tem que estar maquiada, porque eu estou pronto para receber o outro, né? E a gente trata os nossos pacientes como, assim como eles, como os nossos convidados. Por quê? Uma coisa que nós estranhamos muito em Alfenas quando a gente voltou foi o atendimento, tanto das lojas, dos restaurantes, porque lá em Porto Alegre eu não sei se é porque tem muita oferta, ou se é porque tem muito estudo embasado nisso, você entra numa loja, só te faltam carregar no colo. E aqui aconteceu da gente já ir em lugares que estava cheio de vendedor, ninguém olhava pra gente. E aí, por que a gente fala... uma calça uma vez, né? Fui comprar uma calça e as pessoas não ouvem. Porque eu falei, pediu olha... uma calça preta... era uma leg preta, tamanho 8, que era pra minha filha. A mulher desceu todas. Menos a preta, tamanho 8. Menos a leg, ela pôs até 14, Aí eu olhei pra Tamara e fiz assim... Mas tô indo embora. Mas eu acho que eu acostumei com o atendimento de Alfenas, mas quando eu sou do interior de São Paulo, morava em São José do Rio Preto, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustada. Que realmente as pessoas não têm atenção. Parece que ela tá... É uma fazendo obrigação. Um favor, né? Acho que já melhorou bastante também. Nossa, mas é uma obrigação de estar te atendendo. Justamente. Um pouco pode ser Mas eu acho que, costume. tipo assim, eu sou muito viajado, né? Graças a Deus, acompanhei sempre muito meu pai em viagens em São Paulo. Já fui pra Curitiba, já fui pro Rio de Janeiro. E realmente você acaba notando essa diferença de atendimento, né? Nas lojas de Alfenas. Porque, tipo assim, fui até um tempo atrás na Vivara com um sócio do meu pai. Ele foi trocar um relógio. Nossa, já chegou, a mulher já sabia o nome dele, já sabia o que ele tava querendo, já tava com O perfil do o perfil do cara traçado, sabe? Já tava tudo ali traçado, falando assim, não, peraí que a gente já vai dar um jeito aqui. Então, eu acho que a gente falta realmente essa questão, esse tchan aqui em Alfenas, a gente precisar buscar esse tratamento. E por que a gente, dentro do trabalho, chama os pacientes de convidados? Porque quando você convida alguém para ir na sua casa, você prepara as coisas para ele, né? A gente se sentiu tão amado ao chegar aqui, vocês oferecerem um salgado, já deixar água pra gente. No caso, a gente comeu metade do salgado, mas tudo bem. Toda essa recepção. Então, assim, é um cuidado que eu tenho com o outro, né? Então, eu não vou tratar ele mal, porque eu estava esperando, ele foi convidado, né? Ele é bem-vindo aqui. Então, eu acho que é isso que a gente busca, e eu falo que é uma junção, né, gente? Ter habilidades técnicas, trabalhar bem. Então, assim, eu falo que é um desafio. E é isso que a gente vem buscando, né? Qualidade de vida, priorizar, como eu disse no início, mais ser do que ter. Eu falo que o ter é muito importante. A gente não pode ser hipócrita de falar que não precisa, né, da questão financeira, mas de parar e pensar o que realmente me faz feliz, né? Às vezes a gente não se pergunta, será que eu estou feliz fazendo o que eu faço? Né? Quando eu me perguntei isso aqui em Alfenas, eu brinco que hoje minha alegria é minha roupa cheirar Comfort, que a gente ficou muito tempo dentro de apartamento, então, assim, por mais produtos bons que a gente usava, não cheirava Comfort, e eu poder ter um bolo na mesa. Adoro mesa farta, colocar mesa para a família, e entendendo que a alegria mesmo entre casal, essa cumplicidade que nós temos um com o outro, ela se faz nos momentos ordinários. Sim. Que às vezes a gente está esperando grandes feitos, grandes conquistas para ser feliz, só que é no dia a dia. É enquanto eu tô com ele aqui, de mão dada, nesse momento que a gente está aqui hoje, você falou, né? Chama o Daniel junto, e para mim eu fiquei muito feliz, porque a gente é feliz assim, né? Isto é alegria. E às vezes estão falando assim, faça isso. A gente está vindo de uma geração muito, tem que fazer, tem que produzir, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas será que isso faz sentido para mim? Eu acho muito interessante você trocar nisso, porque, tipo assim, essa pressão do tenho que fazer, eu sinto ela
toda hora, sou advogado, juiz leigo, agora estou apresentando podcast, faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Atura Cris, atura TT, aí tem que chegar em casa, graças a Deus, eu sou terminado, tem que aturar a mãe, aturar não sei quem, não sei que. Tem 1000 mulheres na minha vida mandando em mim ao mesmo tempo, enfim. E eu acho muito legal isso, porque realmente a gente, pelo menos, principalmente na minha fase ali, entre os 18 até os 22, que eu tava na faculdade, era aquele negócio. Aí vinha aquele, não sei se você lembra, um post do Facebook, estuda enquanto eles dormem, trabalha enquanto eles descansam, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu olhava aquilo, eu via aquilo, o povo tomando aquilo como meta de vida, e eu sempre estranhei isso. Porque, cara, qual que é o sentido, então? Eu vou viver para trabalhar, é isso que eu vou fazer no resto da minha vida, tipo, não vou ter tempo pra eu descansar, pra eu dormir, pra eu curtir minha família, pra eu abraçar meu pai com a minha mãe, pra eu tomar uma cerveja com os meus amigos, eu não vou ter tempo pra isso. Será que esse é o fundamento verdadeiro da vida? Sabe? E eu acho muito interessante você trazer isso, que essa pressão que a gente tá sofrendo toda hora, de ter que produzir, né? Como se a gente fosse, sei lá, uma máquina, alguma coisa nesse sentido. É muito interessante isso. Justamente. O meu padrinho falou muito isso pra mim uma vez, quando eu queria vir embora. Meu padrinho, ele é dentista, e um dia ele falou, o que aconteceu? Você tá meio pra baixo, chateado, vi pela tua voz e tal. Falei, padrinho, tô pensando em ir embora, não tô... Porto Alegre, muita loucura. O que você falou? Tem que ser correr aqui, fazer isso, empresário, isso. 1, 2, 3 clínicas, vai aqui. E aí ele falou pra mim, falou assim, olha, faz o que teu coração manda. Se você vai vender biscoito no farol, faz. É o que você quer. Então, acho isso, igual você falou, muito importante, né? Tem aquela pressão. Toda hora. Foi isso que a gente resolveu vir embora, né? Por esse motivo, por ter essa qualidade de vida. Sim. E, isso, a gente tem mais isso em capital, né? Eu vejo isso mais em capital, igual vocês falaram, Porto Alegre. São Paulo, que é surreal. São Paulo é loucurado, a gente não precisa nem entrar no mérito. Mas eu acho que aqui... Mas isso tá chegando no interior também. Tá. Eu tô sentindo que a gente tá perdendo aquele aconchego que o interior tem com a gente, sabe? Sim. Tipo assim, você poder chegar, ir na casa da sua avó, na casa dos seus parentes, almoçar, tomar uma cerveja com seus amigos ali, aquela conexão a gente tá perdendo porque o cara tem que... eu preciso produzir. Vambora que eu tenho que vender. Acaba o programa aqui. Gente, brigadão com Deus a vocês, mas eu preciso trabalhar, sabe? Sim. É um trem muito, muito louco, muito corrido. É o rotinho, é o entregar, né? Você precisa entregar isso, entregar aquilo. Eu saí, eu morava em uma república e saí tem 1 mês e pouco, tô morando agora só com um amigo. E as meninas mandam, Cris, vamos tomar uma cerveja, vem jantar em casa, faz isso. Aí eu respondi, tem o horário sexta-feira, da 1 às 2, ou se não, no domingo, depois que eu sair da farmácia. Ela falou assim, calma, Cris, hoje é segunda. Eu falei, não tenho. Tenho a semana inteira programada, horário de almoço, eu faço as minhas coisas, eu saio da farmácia às 7 horas da noite, eu quero deitar na minha cama e dormir. Quando eu não tenho que fazer alguma outra coisa ainda. Entendeu? Então, acho muito legal a gente trazer essa questão, essa humanização de volta, né? Pra gente em si e também pros outros, né? Andar na contramão, né? E fazer o que a gente tá fazendo, num papo descontraído, trazendo questões de ressignificar a vida, né? Eu falo que a gente precisa restaurar, em alguns momentos recomeçar com sabedoria, da onde eu errei, o que eu preciso fazer novamente, né? E fazer diferente. E assim, algo que me deixou muito surpresa há um tempo atrás, e agora nessa semana eu fiz isso novamente para poder... Vai ter o Dia dos Pais, né? Agora, sim, das crianças na escola, e eu tenho uma parceria com algumas empresas. Eu levo essa questão do autoconhecimento, a gente tem empresas que a gente tem parceria, o Colégio das Irmãs é uma grande parceira também, a irmã Norma sempre está me chamando, a gente trabalha muito a questão da espiritualidade. Eu falo que a gente trabalha as esferas, né, do corpo físico, das emoções e do espírito também, né, esse sopro, esse fôlego, que sem ele a gente não seria nada, né, se esse espírito sai, a gente cai duro aqui. Então, a irmã Norma sempre tá convidando, e a gente foi preparar algo para o Dia dos Pais, e aí eu perguntei para as minhas meninas, e é muito interessante olhar para as crianças e entender que o amor deles também não é um amor verbalizado de sentimentos, mas é de atitude. E eu falei, Duda, eu chamei elas separadas, né? A Maria Luísa é a mais nova e a Maria Eduarda é a mais velha. E eu falei, Duda, como que você se sente amada pelo papai? Porque eu tô preparando algo pros pais lá e eu queria ouvir dela para eu poder embasar e me ajudar ali. Ela falou, eu posso falar tudo? Eu falei, pode. Aí ela falou assim, mãe, eu amo quando o pai para colorir comigo, quando ele me põe de cavalinho no
no ombro e quando ele cozinha pra mim. E quando a gente brinca de, como que chama? Matindã. Bateu a mão assim de matindã. Ele pega nas lutas com ela. É uma briga, eu e ela. Literalmente. E aí eu falei, é isso? Ela falou, eu me sinto muito amada. E aí fui pra pequenininha, né? Malu, como você se sente amada pelo papai? Mãe, quando ele rola com a gente na grama, quando ele me leva no parquinho, ou seja, tudo que as duas disseram, elas não falaram de presentes caros, elas não falaram de viagens, elas queriam a presença, né? E a gente às vezes está tão equivocado hoje que nessa busca de eu preciso fazer, eu tenho que correr. Quem disse que a gente tem que fazer tudo isso, né? É olhar e ouvir os nossos pequenos, porque a gente está muito preocupado numa geração que a gente ouve também muito, você precisa investir, investe no futuro, aquele monte de banco digital. É importante pensar no futuro? Só que é importante viver o presente e cuidar de quem vai estar lá. Sim. Os nossos jovens estão sofrendo muito, né? Então, eu fazendo esse trabalho com jovens, muitos se cortando, muitos, e na maioria das vezes é por um conflito entre o casal, né? O casal, ele vive numa briga constante, aquele filho, ele coloca o filho no meio, é tão pesado aquele lugar que o filho se corta. É como se ele dissesse, olha, esse lugar tá pesado, minha alma quer sair do corpo, sim, né? Falando de alma. Então, olha para os filhos, né? Vamos cuidar e realmente escutar. E é isso que está faltando. Eu acho que ser esse profissional de alma, que é buscar isso, é andar na contramão do mundo, que nem todo mundo está disposto a esses assuntos, falar, ai, que coisa chata aquilo. Mas é o que a gente vê que lá no final vai fazer a diferença. Porque, tipo assim, não adianta nada conquistar seu diploma, a gente tá falando assim, né? Você conquistar o seu doutorado, sei lá, mestrado, ser o cara mais pica e no final, aquilo que te faz feliz, né? Você tá falando lá em Porto Alegre, você tava com aquela sensação de tocando 4, 5 clínicas e tal. E aquilo que te faz feliz, você não tem. Pescar. Pescar. No final, você tava com 4, 5 clínicas, mas não tinha ninguém pra pescar com você. Agora você costa com seu pai. Entendeu? Acho que a gente tem que trabalhar isso mesmo. Falta essa questão dessa busca pela... Acho que a saúde... Pelo autoconhecimento. Pelo autoconhecimento, mas também acho que eu vou falar uma questão assim, tipo, um pouco mais metafísica, vou me gastar. Um pouco dessa saúde espiritual, sabe? Acho que assim, né? Sem entrar na questão da religião, mas acho que essa questão da saúde espiritual, tipo assim, você falou uma questão dos jovens. Eu fiz parte de um grupo de jovens dentro da igreja, né? É o saudoso Amor Maior, que me ajudou muito, me criou enquanto pessoa, me deu caráter, me deu questão de responsabilidade. E a gente sempre compartilhava muito essas questões entre os jovens, sabe? E o jovem nada mais é do que uma pessoa que está ali naquela fase de desenvolvimento, mas que ele está cheio de sentimentos e que muitas vezes ele não sabe expressar aquilo. Justamente. Sabe? Ele não sabe como tipo... Por exemplo, ele tá apaixonado por uma menina, ele não sabe como expressar aquilo, ou então o pai com a mãe dele vive brigando, tá em processo de divórcio muitas vezes, e ele não sabe como expressar aquilo. E aí a gente né, tinha esse trabalho com os jovens, era muito legal porque no final os depoimentos eram tipo, eu só precisava de... Só quero ser ouvido. Só quero ser ouvido. Só quero um colo de pai. Só quero um colo de pai, um colo de mãe. Então, tipo assim, o que você tá fazendo pra mim, cara, eu nunca tive em casa. A gente sentava e escutava o jovem, tipo, Eu desenvolvi muita coisa que eu acho que eu tive que relutar muito, que é o carinho masculino. Não sei se você passa por isso também, né? Que a gente foi crescendo que, o homem não abraça, o homem não chora, o homem tem que ser o forte, o bruto, o não sei o quê. Mais ou menos assim. E aí, dentro do grupo de jovens que eu fui desenvolvendo o carinho masculino, que é tipo assim, porra, cara, vem cá. Eu sei que você tá passando. Senta aqui, vamos trocar uma ideia. Sabe? Cara, me dá um abraço. Isso me dá não um abraço, nada. Você que chora aqui. Senta no meu colo aqui, se você quiser, se precisar, deita, vamos, porque a gente precisa dessa conexão, essa saúde espiritual, sabe? Aí a gente. E é muito, muito legal vocês estarem trazendo isso pra gente, porque eu acho que falta isso. E a gente tá distanciando cada vez mais disso. Justamente. Principalmente porque o jovem, na pessoa do jovem em especial, o aparelho celular tá sugando, ele tá vendo ali, tipo, eu quero ser um TikToker, eu quero ser um cara famoso. E é uma vida editada, né? Que não é real. Sim. Ele cria uma imagem, ele cria uma vida que é uma fantasia, uma persona. Ele cria uma persona. Independente da religião, né? Porque sim, acho que tem esses grupos em várias religiões. O importante é você estar com pessoas que vão te ouvir e te aceitar. Te acolher, te acolher. Sabe o que é interessante? Eu fiz um estudo sobre jovens, até para desenvolver esse trabalho, também dentro da igreja, a gente... igual você falou, a gente não é a questão de religiosidade, mas eu acho que a igreja ajuda muito os jovens a serem voz para eles, né? A estar ali falando desse amor que vai preencher as lacunas, né? Que a gente tem na nossa alma, que às vezes a gente quer preencher com as coisas de fora, anestesiar, né?
falava sobre o porquê o jovem usa o moletom, né? Vocês sabem o porquê? Já ouviram falar sobre isso? Que tem os adolescentes, né? O que acontece? Na fase da pré-adolescência, ali dos 12 anos em diante, o cérebro nosso, ele só amadurece mesmo, a finalização e a maturidade do cérebro se dá aos 24 anos. E aí, o jovem, ele começa a ter transformações no corpo físico, ele começa a ficar inseguro, vem os hormônios, a questão da sexualidade, que é algo também que fica gritante, e a gente, infelizmente, como pais, a gente não aprende a falar, porque a gente não recebeu dos nossos pais, né? Tem pais que não têm abertura para falar sobre essas questões com os filhos, então a gente... E o moletom é como se ele colocasse uma coberta e ele quisesse dizer assim, ó, eu tô com medo, eu tô inseguro, é como se ele estivesse andando numa estrada muito escura e ele tá com muito medo, então ele coloca aquele moletom para ser uma segurança, ele se sente acolhido. Então, o que acontece? O que a gente precisa fazer como pais ou parente de alguém que tá de moletom, né? De falar assim, olha, o que tá acontecendo? Vamos conversar, tal. Como é que estão as coisas? Você vai para um diálogo na linguagem dele para se conectar e mostra para eles segurança. Eles querem receber uma mão. E é muito interessante porque nos processos de mentoria eu pego adolescentes para o perfil ajudar na escolha de carreira. E aí, eu peguei uma vez uma menina que chegou de moletom, tal, e a gente foi conversando, e eu falei, olha, você está num lugar seguro, eu tô aqui para te dar a mão, vou te dar todo o apoio, eu não tô aqui para te julgar, pelo contrário, eu estou para te apoiar e, né, te auxiliar. E foi muito bonitinho, porque nesse processo geralmente eu faço 5 sessões iniciais, e aí na última ela joga beach tênis, e foi uma gracinha, ela chegou com uma roupa toda rosinha, de topzinho, de shortinho, e eu falei, nossa, como você tá linda, tal. Ela falou, eu tô indo pro beach tênis porque agora eu me conheço, eu sou assim, assado. Ou seja, ela sentiu segurança e automaticamente tirou o moletom. Sim. Olha que coisa linda. E a gente faz o quê? Tira, tá calor. Só que, na verdade, você tá causando mais dor nele. Então, você entende que ali é um grito de ajuda. Eu preciso ser visto. E até por questão estética, né? Justamente. Se esconde embaixo. Se esconde. Primeiro porque o corpo vai mudando. Nós mulheres, né? O seio vai crescendo, o bumbum vai se desenvolvendo. Talvez tem casos... E antes eu falei sobre isso. Por que toda esse que eu disse é uma ferramenta? Porque cada um tem uma história única, né? Tem pessoas que têm histórias na infância de abusos e que às vezes ela cresce, ela engorda para poder esconder, para que ninguém mais me olhe, para que ninguém mais me toque. Então, assim, cada pessoa enfrenta uma batalha pessoal. Então, a gente tem que ter muita empatia e entender que atrás de um perfil existe um ser humano com uma história que precisa ser amada, honrada e muito respeitada. Né? Eu falo que adentrar no território do outro tem que tirar meu sapato, é sagrado. Claro. Né? Deus, que trabalho legal. E eu acho muito interessante. Não, porque eu tô arrepiando aqui, cara. Você não tem noção, porque é muito interessante a gente entrar nesse aspecto, né, psicológico, principalmente de jovens, e também porque aquele jovem, ele vai se tornar um adulto, e se ele se torna um adulto frustrado, não adianta, ele não vai conseguir se desenvolver profissionalmente, emocionalmente, ele não vai conseguir ter um relacionamento tão bonito quanto o de vocês dois, que já tô sentindo inveja do relacionamento de vocês dois. É bem difícil ter um relacionamento assim, meu Deus. Mas aí a gente entra num assunto legal. Assim, vocês dois são, pra mim, já são um exemplo de relacionamento, um relacionamento totalmente aberto, que um entende o outro. Como é pra vocês, assim, como foi pra vocês desenvolver esse relacionamento desde o começo? Se a gente puder entrar nesse assunto, Sim. Claro. Quer falar, amor? Pode começar a falar. Foi muito desafiador porque não era assim, né? Eu falo que esse processo do autoconhecimento veio lá em 2018 por uma dor pessoal. Igual eu falei para vocês, eu sempre acreditava, eu vivia agitada e muito perfeccionista. Eu tenho um lado perfeccionista muito grande. E aí eu sempre buscava, muito crítica. Tudo que as pessoas faziam, eu tinha que corrigir, refazer, e eu não entendia que cada um dava o seu melhor, né? E eu aceitava muitas coisas. O Daniel, ele não era calmo no falar, ele não tinha mansidão, mas eu acredito que por um bom tempo a minha autoestima era muito baixa e eu acabava aceitando, né? Eu falava assim, porque talvez se eu não ficar com ele, talvez eu não vou arrumar outra pessoa, como que vai ser? E eu aceitava muitas coisas, né? E aí, no partir do momento que eu fui mudando, que eu falei, cara, olha o quanto eu sou preciosa, eu tenho muitas características legais, eu trato ele com amor e ele precisa, no mínimo, me respeitar, né? E eu venho de uma família onde os meus pais se separaram,
Infelizmente, por causa do álcool, hoje eu faço parte da Aliança de Misericórdia. Sim. Eu vou no sítio, a gente resgata dependentes químicos. Vocês fazem parte da Aliança também? Faço. Eu fiz parte da Aliança também. Fez? Olha que legal. Eu fiz Talitacum, eu já fui lá em São Paulo, nas festas das tendas, na época eu fui na Alphaville, depois eu fui também na Canção Nova. Eu fazia parte da Aliança de Misericórdia. A única verdade, a minha conversão se deu na Aliança de Misericórdia. Eu fui para Palmar Maior depois, por questões pessoais, mas a minha conversão se deu na Aliança de Misericórdia. Hoje eu sou católico, apostólico romano, graças a eles. Eu sou... Tá aí a TT já tá me dando um puxão de orelha. Vou levar pra rua, fazer pastoral. E eu tinha muita vontade de não ter comissão. Sempre, eu gostava muito, mas eu nunca tive oportunidade, até mesmo que eu tava trabalhando na farmácia, a gente tinha que fazer plantão e tal, mas o meu sonho ainda é ter comissão. Quando tiver, eu vou te levar. Pode me levar, eu gosto. Eu brinco assim, né? Eu gosto da caninha, sou mais vagabundo. Hoje eu não sou mais tão apregado na igreja, mas eu sempre amei, sempre amo. Era pra você ser padre, né? Eu quase fui padre. Mas a semente tá aí, né? Não, a semente tá aqui, tá frutificada. Não tá dando tantos frutos que eu não tô regando mais. A gente precisa de braços, né, Dani? Se precisar, pode entrar em contato comigo. Eu amo servir. Eu gostava muito de servir. Nossa. Eu vou te levar já, então. Tem uma reunião hoje, arrumei mais um lá pro sítio. A turma lá já conhece tudo eu já. Vai dar certinho. Não, pode chamar. E aí, falando sobre isso, meus pais se separaram, né? Então, eu cresci sem eles. Era eu, minha mãe, a Liliana. Minha mãe foi um homem na casa, né? O pai e a mãe. Ela sempre desejou pra gente. A gente veio de uma família muito simples. Ela falava, eu quero uma vida melhor do que o que eu tive. Né? A minha prioridade é que vocês estudem, sejam doutoras. Eu brinco que ali é doutora mesmo, né? A minha irmã tem doutorado. Eu sou chamada de doutora, mas sem o doutorado. E aí, só que ela, com essa força toda, ela falava assim, vocês dão conta, vocês podem ser o que vocês quiserem, né? Porque é o que ela tinha para oferecer. Então, muitas vezes a gente brigava no início do nosso casamento e eu falava assim, vamos largar então. Vira e mexe, eu falava isso pra ele. Porque era aquilo que eu tinha. Eu vi que a minha mãe criou a gente sozinha e eu daria conta também. Aí até que um dia a gente brigou e o Daniel falou assim pra mim, olha, toda vez que a gente briga, você fala em separação. E eu vim de uma família e eu prezo algo que o casamento é pra sempre, né? Depois que decidiu, vamos junto até o fim, cada um carregando a sua cruz. E ali eu peguei Mas se você falar mais uma vez... Aí eu vou embora pra valer. Eu vou te devolver pra tua mãe. Vou te devolver. Com embalagem, lacinho, tudo. Aqui, ó, toma tua filha. Aí eu parei pra refletir, eu falei, gente, é verdade, né? É claro que eu vou dar conta, eu não tenho medo de trabalhar, eu recomeço tudo de novo, mas eu quero ter uma família. Me fez tanta falta, então hoje eu vou lutar pela minha e eu vou fazer diferente. Aí ele um dia gritou comigo lá, e aí eu falei com ele, olha, foi a última vez que você gritou comigo. Eu não sou sua funcionária, porque lá na clínica ele era um líder muito duro, né? Mais 3 dias de pensamento. Foi só 3 dias. Esse foi dia ele ficou sábado, sem domingo. falar comigo. Aí segunda-feira a gente voltou a falar. E eu falei, olha, eu não sou funcionária sua, eu sou tua esposa e eu te entrego sempre o meu melhor. Eu falo com calma com você, eu luto muito pela nossa família, mas você nunca mais vai falar assim comigo, porque às vezes a gente tá numa banheira de merda, desculpa a palavra, e a gente não sai porque tá quentinho. E eu tô disposta a sair. Eu te amo muito e eu queria muito que você viesse comigo nesse processo todo que eu tô. Que ele falou que eu tava muito mudadinha porque eu tava ressignificando tudo isso. E aí eu falei, eu queria muito que você viesse, mas se você não vier, eu vou sozinha também. Aí ele pensou, aí ele falou, eu não sou um monstro. Eu falei, justamente por saber que você não é um monstro, que eu queria que você refletisse sobre tudo isso. Né? Aí ele ficou 3 dias sem conversar. Isso, foi 3 dias. Aí falei pra ela, você tá louca? Aí ela vinha conversar, eu falei, não sou monstro, você tá louca? Aí na segunda-feira eu chamei todas as minhas funcionárias, pedi desculpa, falei, olha, não é assim que funciona, tá? Respeito cada uma, a importância de cada uma, honro vocês, mas a partir de agora vai ser outro Daniel, outra pessoa. Não tem grito, só que aqui, minha casa, minhas regras. Acabou. Aí foi outra coisa. E no nosso relacionamento foi onde que ela pôs aquele... Falou assim, vamos mudar, vamos. Aí fizemos o ECC, que é também um encontro de casais na igreja. Sim. Foi ali que a gente, realmente, dali que veio esse amor, esse respeito. A gente conheceu ali essa forma
E algo que eu falo muito isso até nas pregações que eu faço dentro da Aliança ou em palestras, é algo que a gente precisa separar muito. Eu acho que as pessoas não ensinam pra gente é maturidade no falar um com o outro, trazendo a verdade em primeiro lugar, né? A gente discute muito, né, Dani? Não é mil maravilhas, não, mas a gente traz aquilo que está incomodando um ao outro e também entender que há uma coisa bíblica, né? Deixará o filho e a filha, o seu pai e a sua mãe construirá a sua família. Então, hoje, a nossa família de origem, a gente honra muito, a gente sempre está lá, a gente não sai da casa dos nossos pais, né? Eu da minha mãe, ele da mãe dele. Só que a nossa família é a nossa prioridade. E ele é a pessoa mais importante da minha vida. As minhas filhas são muito importantes, mas ele chegou antes, porque os filhos, eles vão ser do mundo. Então, se eu coloco eles num lugar, igual eu falei, o casal vai se distanciando quando tem filhos e vai colocando os filhos ali dentro, e aí eles vão ficando tão distantes que na hora que esses filhos partem, porque a gente quer isso, né? Que eles construam a vida deles, vai sobrar minha mãe não quer, não. Minha mãe não quer, não. Eu te perdi. E aí sobra nós dois, e aí eu vou ter que encarar ele. Só que talvez encarar ele daqui 20 anos, a gente pode ter se perdido muito. Então, tem um estranho junto comigo. Tem um estranho aqui em casa. Então, hoje a gente se cuida muito, são amores diferentes, né, entre nós, nossas filhas, só que a prioridade hoje, então a gente separa muito bem isso. Eu tenho um relacionamento muito legal com a família dele, eu falo que a minha sogra, eu honro e respeito ela e agradeço, porque ela me deu o meu bem mais precioso, né? Então, a gente vive num relacionamento muito legal, muito bacana, com muito respeito, né, Dani? Tem diversidades, mas aonde é aquilo que eu falei para vocês. Quando eu adentro o autoconhecimento, eu busco viver a vida com leveza, eu entendo que o outro é diferente, tá tudo bem. Ele entrega o melhor que ele pode, né? Sim. Então, a gente busca nessa missão amar o outro incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Né? Eu acho que a aliança, você falou que você teve um movimento especial ali, ela me ensina isso todos os dias. A aliança sempre foi fundamental na minha vida. Agradeço demais o pessoal que me levou lá. Eu conheci lugares que eu achei que eu nunca conheceria. Interior de São Paulo, ali a gente andava muito, né? Que era onde eram os principais encontros. Fiz muitos amigos e realmente isso é muito interessante. E essa questão do respeito com o outro, né? Porque, assim, eu tenho esse defeito de relacionamento, infelizmente. Eu não... Na verdade, eu cheguei num ponto de relacionamento que eu não consigo expressar essas questões, entendeu? Tipo assim... E aí eu ficava também me cobrando, putz, não tá sendo muito legal, tal. E às vezes eu machucava as pessoas que eu relacionava, seja profissionalmente, seja... no próprio relacionamento amoroso. Então, assim, era bem complicado, assim. Ainda é muito complicado, mas é que é negócio. Eu vou ter que marcar uma terapia com você pra gente trocar uma ideia. Então, só você levantou uma plaquinha. Não, mas você já sai daqui com 3 pacientes. Já pode arrumar 3 horários na agenda aí. E eu vou querer 3 horas, eu não quero saber. Sabe o que é uma coisa legal a gente falar sobre isso, essa questão dos relacionamentos assim? Porque antes de ser pai, antes de ser mãe, né? Nós decidimos construir uma família, eu preciso ver como que tá a minha relação com os meus pais. Porque às vezes eu tô lá ainda sendo filho e eu não estou pronto para a vida daquela missão que é o matrimônio, né? Então, talvez tem pessoas que às vezes se desenvolveram fisicamente, emocionalmente, parece que tá tudo beleza, só que tem um problema com seus pais. E aí, hoje eu entendo que eu sou 50% a minha mãe e 50% o meu pai. Eu tenho uma história que por um bom tempo eu neguei, né? Meu pai morreu por causa da bebida alcoólica. E por muitos anos eu falava, a bebida. E hoje eu falo que o propósito de missão de vida é ser voz para as pessoas, a voz que o meu pai não teve. Porque eu sentia falta, igual eu falei, dos momentos ordinários, de ir numa praça, poder sair num sábado à tarde. Ele chegava bêbado no sofá. Isso quando ele não batia o carro, chegava todo machucado. Então, assim, quem vive o alcoolismo em casa, quem teve essa dor, e ao meu ver, a pior droga é a bebida, porque ela tá dentro de casa o tempo todo. Ela tá no Natal, ela tá dentro dos aniversários, nos momentos de alegria, de confraternização. Só que quem tem um problema com o álcool, sabe a dor que é. Então, talvez eu não me reconciliei lá e hoje eu honro a minha história. O meu pai foi o pai perfeito que eu tinha que ter. A minha mãe também. Então, eu faço diferente. Minha mãe era uma mãe muito brava, dentro daquilo que ela podia, ela para educar a gente, às vezes a gente levou uns bons tapas. Hoje eu não bato nas minhas meninas. Eu entendo que a minha mãe deu o melhor, mas eu posso fazer diferente. Né? Então, eu aceito os meus pais, eu honro eles porque eu sou os meus pais. E dentro dessa questão do Sorria com a Alma, o que eu peguei muito lá em Porto Alegre? Mulheres maravilhosas que às vezes não
tinham conflitos grandes com as mães, então ela nega uma parte dela, então ela busca fora mudar a identidade de algo que o problema é dentro. Se reconciliar com a mãe, ela já se encontraria. Meu TikTok não tá nem acompanhando mais, assim, o tanto de coisa que eu tenho que evoluir aqui dentro. Não. Eu não sei você, mas eu tô segurando choro aqui já, porque senão daqui a pouco eu começo a chorar igual eu chorava nas pregações da Aliança Misericórdia, nas feiras das tendas, chorava, esperneava, dava murro. É muito bom. Mas é muito legal isso. É muita Nossa reflexão. Senhora. E eu não sei se você A conhece. TT tá com o olho cheio. Tá todo mundo com o olho cheio d'água aqui, ó. Esse vai ser o programa que, em vez de a gente tá sempre todo mundo lá brincando, isso aí, que a gente vai estar todo mundo saindo. Refletindo, porque mas isso é muito importante, né? Nisso. Eu acho que... Eu realmente acho que é um dos casais que eu tive contato, assim, que não é nossa, a gente é lindo desde o início, mas a gente construiu isso, a gente se respeita e hoje estamos bem com isso. Acho que esse processo, demonstrar para o público também é muito importante. Sim. E como exemplo mesmo, esse respeito é muito bonito. E faz parte da saúde. E outra coisa, defeito, a né, gente amor? tem muito defeito. E a gente está atravessando Todo muitos mundo, né? desertos, sabe? Com as clínicas, nós tínhamos 4 clínicas lá no Rio Grande do Sul. Aí com a nossa vinda, os pacientes sentiram muito. Foi pós-pandemia também. O pessoal quando brinca, né? O olho do dono é que engorda o porco. E realmente é um atendimento diferente quando você está dentro ou quando você coloca outra pessoa. E aí, por um grande período, aí o que aconteceu? Diminuiu muito o número de pacientes e nós viramos concorrentes. Porque, igual eu falei, a gente já estava na esquina, né? Então, ali virou criou uma certa concorrência e a nossa clínica negativou muito. A gente viveu um deserto financeiro gigantesco. Só que aí, o que foi o diferencial e está sendo? Porque agora que a gente está conseguindo recomeçando, reestabilizando, porque a gente veio de um padrão que estava alto financeiramente, aí você muda, quando vê, dá aquele baque. Pra zero, né? Zerou. Teve mês que a gente foi teve zero, meses que negativou. Então, a questão espiritual deu muita força pra gente, porque a gente tem muita fé, né? Eu sempre falo pra ele, Deus provê, Deus proverá. E ser dentista é viver de fé, porque eu vou lá, restauro um dente, o paciente vai embora. Então, Deus manda no outro dia. Paciente, um dente criado. E aí, os pacientes tocam o interfone nosso e falam, eu queria ver um dente? E eu falo, obrigada, meu Deus, você mandou mais um. E eu agradeço muito, porque eu falo, a cidade tem muito dentista, Ela né? dá bolachinha com açúcar pra ajudar a cara. Bolachinha de doce de leite. Verdade, não pensei nisso. Mas aí eu agradeço, porque ele podia ter escolhido qualquer outro profissional e ele me escolheu, né? Então eu dou esse atendimento e aí a gente vai na fé. Não vamos desanimar. Aí tem dia que eu tô mais preocupada, ele fala, amor, vamos lá, o trabalho devolve, vamos lá. Aí tem dia que ele não, vamos lá. Aí veio a ideia, nós unimos as 2 clínicas agora, então a gente tá nesse processo, nessa transição, aí que a gente vai dar uma respirada. Então, assim, mas essa fé e atravessar esses desertos juntos, a gente fala assim, ó, vamos continuar marchando e vai sair, né? Então, acho que todo mundo passa por isso. Né? Ele falou assim, eu tô aqui, ela falou, e eu tô aqui. Eu falei, então, dá a mão e vamos embora juntos. Né? E eu acho isso muito interessante porque, pelo menos o que eu vejo em amigos meus que estão interessados nessa área da gestão mesmo, do empreendimento, eles não têm esse cuidado. Tipo assim, né? Vocês falaram da questão da fé, mas no cuidado em si, sabe? Tipo, de si mesmo. Toda hora eles estão pensando em número, em dinheiro, em gente entrando, em gente saindo, igual ela brincou assim, tá, restaurei um dente, agora? Entendeu? Eu penso direto, que eu sou advogado. Então, tipo assim, resolvi o problema do cliente. E agora? Onde é que eu vou arrumar mais um cliente? Como é que eu vou fazer? Como é que vai chegar mais um na porta do meu escritório? A gente fica pensando nisso. E a gente não tem esse cuidado pessoal em si de autoconhecer-se, né? A gente só quer números. É planilha, eu preciso de dinheiro. Se você fizer bem feito, o seu próprio cliente te indica. Sim, mas a questão é que, tipo... Mas será que vai vir quando? Aquele medo. Ele tá indicando aquele medo aquele mesmo. Fica, né? E aí, tipo, o cara fica... Eu não tenho tanto esse problema que eu sou contratado. Fé da mãe. Mas é tipo... É aquele problema. E aí ele fica neurado, porque ele tá pensando em número, é conta, é dinheiro, é funcionário, é não sei o quê. E tal, e não tá entrando gente, e aí ele deixa de cuidar desse e aí, às vezes, ele vai para casa, ele desconta na esposa, ele desconta nos filhos, ou ele trabalha muito e não tem tempo para os filhos. Ou então álcool, vai pro álcool. Vai pro álcool, vai pra bebedeira. Justamente. Ele quer preencher uma lacuna que tá ali, que, na verdade, a espiritualidade iria ajudar. Sim, né? E tem uma frase que eu falo muito isso, e eu levo pra vida nossa, né, Dani? Nenhum sucesso, ele vale o fracasso de uma família. Né? Tem muitos CEOs, muitas pessoas
pessoas que estão construindo impérios, mas esquecem de olhar para a base, que às vezes está construindo um castelo num terreno de areia, que quando ficar pronto, pode ser tarde, né? Hoje mesmo o Dani tem a apresentação do Dia dos Pais, e a gente pensa, cada apresentação que eu não vou é uma a menos, né? Os nossos filhos até os 12 anos vão ter as apresentações, é gostoso. Então a gente sempre vai priorizar, porque é a missão que a gente fez. Não tem sentido eu, por exemplo, fazer um trabalho na Aliança, eu fazer trabalho com jovens e escolas, mas negligenciar as duas preciosidades e a missão que Deus deu pra gente. A nossa prioridade é ali em casa, sabe? Eu tive Você falou nisso assim. O que eu vejo, igual eu falo, não pode ser hipócrita aqui de falar que o dinheiro não é importante. Não, a gente... Só que eu vejo que muita gente tem o dinheiro como Deus dele. Né? Então, se não tiver dinheiro, como vai ser? Aí eu cheguei uma época que eu fui assim. Aí depois eu ficava naquela preocupação. Aí acabou o paciente, aí eu preciso de arrumar paciente. Como que eu faço? Minha mãe chegava em casa, Tamara, calma aí, como não, vamos sair agora. Eu falei, não, espera aí que eu tenho que fazer uma reunião, vou ver como que vai fazer pra gente pôr o paciente aqui dentro. Aí no momento que a gente teve essa intimidade com Deus, ele me mostrou, sabe? Tem um episódio na minha vida que ele me mostrou. Ele falou assim, cara, se os passarinhos eu cuido, imagina você que é meu filho amado. Então vamos lá, tranquilo, um dia atrás do outro, que vai vir e volta naquilo, né? Que a gente falou lá mais pra trás, né? Tipo, descansa, trabalha enquanto ele descansa, estuda enquanto ele dorme. E aí? E depois? A Tamara falou um negócio muito lindo, tipo assim, não vamos perder a base, não vamos perder a nossa família, né? Isso é espetacular, a gente tem que escutar isso. Porque realmente, no final, você tá lá no topo do mundo, eu brinco que, tipo assim, o cara que quer conquistar o mundo, ele é louco. Porque depois que ele conquistar o mundo, ele vai fazer o quê? Vai passear, quem que ele vai carregar no carro dele? E aí? Né? Compra um carro bom. Compra um carro bom e quem que vai estar no carro dele? Então, tipo assim, falou essa coisa muito bonita, que é tipo assim, tô com o império, cresci, estou grande, e aí ele olha pro lado, não tem ninguém. Tá sozinho, né? Tá sozinho, sabe? É espetacular isso, eu a gente acho tem que pra trazer resumir, isso. Lucas, tudo que a gente abordou aqui é entender, como eu disse, pessoas precisam de pessoas e ninguém é melhor e nem maior do que ninguém, né? Nós apenas fizemos escolhas diferentes. Sim. Então, o meu dom, ele vem aqui e é colocado. Eu saio nessa roda, né? Ninguém acima, ninguém abaixo. Eu coloco ele ao centro e eu saio para que o outro venha e coloque. Se as pessoas entendessem isso, elas iam entender que vale muito mais do que títulos, que vale muito mais do que qualquer coisa, né? Porque antes de ter títulos, antes de ter qualquer graduação, eu sou a Tamara que sou mãe, esposa, que sou filha. Então, isso é o sentido da vida. A nossa vida é muito simples, só que a gente complica muito ela, né? Dentro da Aliança, fazer o trabalho com o irmão de rua, com os moradores, e olhar ali e ver a simplicidade. Os caras, a vida deles estão numa mochila. E muitos deles, sem ser a questão de drogas, né? Que realmente não tiveram opções e estão ali, eles são muito alegres. Eles sorriem com a alma. Os caras não têm um dente na boca, mas é uma alegria verdadeira de algo que preenche. Né? É um sorriso que vem da alma e que faz eu refletir muito. Toda vez que eu volto de uma missão, eu volto assim, super reflexiva. Eu falo que eu vou levar amor para eles, mas eu volto abastecida e eu falo, meu Deus, se eu precisasse colocar a minha vida numa mochila, o que eu levaria, né? E olhar tudo isso e entender que, igual eu disse, ninguém é melhor do que ninguém. A gente só fez escolhas diferentes. Não é porque eu tenho carro, porque eu pego uma marmita e eu vou lá, né? E um dia eu ouvi de algo que me fez chorar, assim, de emoção, porque ele falou assim, o que você acha que você muda na minha vida o dia que você vem aqui? Aí eu peguei e falei, uai, eu acho que você come, né? Você fica satisfeito. Ele falou, não, porque o povo de Alfenas é muito solidário. Qualquer casa que eu bato, eles me dão comida. Mas quando você vem aqui, você olha pra mim e fala que eu não sou invisível, né? Nossa, então, os nossos irmãos de ruas, eles estão invisíveis. Muita gente passa, fica com medo, julga eles, mas ali é um ser humano até também. Às vezes, tipo assim, quando vai... Eu brinco, né? Que até pra gente recusar, né? Você não quer dar esmola, até pra você recusar, você tem que ser, mano, não tem, viu? Com Deus, desculpa, não, hoje eu não tenho. Ali tem um ser humano que tem uma história, tem né? hora que conversar com eles, dar um abraço neles é mais do que... Nossa, espetacular, espetacular. Eu tenho um episódio que passou comigo uma vez, que era... Você lembrou dessa questão de tratamento, né? De irmão de rua, assim. E a gente tinha acabado de sair do encontro da Aliança aqui em Alfenas, né? E aí os jovens fomos na praça comer. A gente sempre tinha esse costume de comer, conversar, jogar conversa fora e tal. Aí nisso chegou um irmão de rua, visivelmente bêbado e drogado. Aí ele senta do meu lado.
E do nada ele falou, irmão, você quer, como é que você tá? Tal. E a gente começa a trocar uma ideia gostosa. Eu falei assim, tô com fome. Falei assim, ó, pro Chiquinho tava comigo, falei assim, Chiquinho, conversa com ele que eu vou lá comprar um cachorro-quente. Voltei, ele comeu o cachorro-quente, ele saiu tão satisfeito. Que ele falou assim, cara, você foi um dos poucos que eu sentei do lado e não levantou, não foi embora, não fez nada, sabe? E eu falei assim, porra, saí ressignificado daquilo. Você enxergou ele, Eu enxerguei ele e eu saí... Não, eu acho que não foi nem ele, não fui eu que enxerguei ele. Foi ele que enxergou. Né? Ele que me enxergou. Ele que viu que eu brinco muito que eu sou o tipo de amigo que... Eu não sei porquê, caralho, é o meu dom também. Mas as pessoas gostam de sentar comigo e abrir a vida. Ela rasga o coração de cima a baixo. Ela vai me contar de tudo. E eu não sei porquê, é um dom que Deus me deu. Sempre tive esse dom, as pessoas sempre quiseram abrir comigo. Então, naquele momento, ele abriu comigo. Ele sentou, ele me enxergou, ele me viu e falou assim, eu vou conversar com esse cara. E sentou, e não fui eu que cheguei, ele foi ele que me enxergou. Foi ele que foi um sinal do divino na minha vida e dali pra frente saiu uma pessoa totalmente diferente, cara. É espetacular isso, esse trabalho que a Aliança faz é sensacional mesmo. E o que você falou, até arrepiei aqui agora também, porque tem um morador, que ele até faleceu já, chamava Alessandro. E uma vez eu vi ele na praça, ele pediu acho que foi um churrasquinho, né? Povo, não, sabe, tipo assim, e eu tava vindo, e ele foi, eu conhecia muito ele gostava de me abraçar, eu abracei ele, ele me segurou até e falou, ó, meu doutor barbudo, que a minha barba tava bem maior na época. Aí eu passei abraçado com ele mesmo, e ele passou perto do lugar que o povo tinha rejeitado ele, e ele fez questão de falar, olha meu amigo doutor barbudo. Aí eu fiz assim, olha o meu grande amigo Alessandro. Aí a gente sentou, falei, vamos comer alguma coisa? Vamos numa lanchonete. Ah, quero pedir. Qualquer coisa não existe. Pede o que você quer comer. Mas qualquer coisa que eu quero, o que você quer comer. Eu sento aqui porque você não. E foi igual você falou, foi uns momentos que ele, né, te dá força. Te dá força porque te dá força pra gente. Você sai. Eu sempre falava que, quando eu tava mais engranado nas coisas, que eu falava assim: servir o outro é muito mais gratificante pra você que está servindo e que parece ser muito cansativo, cara. Nossa, eu já participei de retiro. Gente, dormia mal pra caramba. Ia dormir 1h da manhã, acordava às 7 horas da manhã. Eu acordava pistola, porque eu amo dormir bem. A melhor coisa do mundo pra mim é dormir bem, cara. Eu brinco que eu sou um urso, eu gosto de comer e dormir bem. É por aí. Eu gosto de comer e dormir bem. Então, pra mim, eu detesto acordar cedo, assim, se eu não dormir cedo no outro dia. Eu detesto ter que fazer isso e tal. A gente acordava cedo, ralava, tinha que desmontar as coisas, ficava até de madrugada montando o som, passando o som. Eu era do Ministério de Música do Amor Maior. Então a gente ficava passando o som, dava uma trabalheira, a gente discutia um com o outro. Mas no final do retiro, quando a gente saía daquilo, aquilo era uma sensação de gratidão. E eu acho que é isso. E eu tento trazer isso pra minha profissão também, sabe, enquanto advogado. Teve um caso também, quando eu abri meu escritório, chegou um casal, né, e uma senhora. Esse caso, nossa, pra mim foi o que abriu a porta do meu escritório, né. E aí a moça chegou desesperada e falou assim, o Ministério Público tirou minha criança de mim, o Ministério Público tirou minha criança de mim. Eu falei assim, senta, calma. Aí o marido dela tava ali, pega um copo d'água pra ela lá. Aí eu já conheci o promotor aqui da cidade, eu falei assim, ele não faz isso sem ter uma razão. Ele não faz isso. Se ele tirou essa criança de você, tem que ter um motivo. Aí o marido falou, pode contar pra ele. Aí ele contou pra mim, não sei o que, eu era usuário de droga, eu tinha esse problema e tal. Eu falei assim, então a gente vai tentar fazer o seguinte, eu vou tentar conversar com o promotor pra você, se der certo a gente tenta devolver a criança pra você, senão a gente vai dar algum jeito, tá? Fui lá, conversei com o promotor falou assim pra ela, pra ela eu não devolvo. Pra ela eu não devolvo porque eu sei que não é a primeira vez que ela caiu, não sei, e eu tô com medo dessa criança ir pra esse mundo. Eu falei assim, não, beleza. Liguei pra avó da menina e falei assim, ele não quer devolver pra mãe, e realmente a mãe se perdeu. Ela voltou pro mundo da droga e tal, descobri que ela tinha até roubado a bateria do carro dos outros e tal. E aí eu liguei pra avó e falei assim, olha, o promotor não quer devolver pra fulana, eu preciso devolver essa criança pra alguém, senão ela vai pro asilo, se ela for pro asilo, ela vai pra outra família. Não posso, é minha neta. A senhora tá disposta? Tô, beleza. Fiz de tudo, tal, fui conversando com o promotor, fui na juíza, tal, a gente fez o despacho, conseguimos trazer essa criança de volta. Aí ela falou assim, doutor, eu tô com valor X pra te pagar. Ela foi lá, me pagou o valor X, né? Falei assim, quanto que eu tô te devendo? Eu falei assim, não, esquenta a cabeça, não, você já me pagou, era coisa bem barata. Eu falei assim, não, você já me pagou, tá ótimo. Agora você tem uma criança, você cuidar, então você precisa esse dinheiro pra você, é muito mais útil pra você do que pra mim, eu tô com a minha vida sossegada e tal. E aí passou um tempo que ela volta, né? Ela me manda uma foto da menina, cara. E você viu que ela tava junto com a menina abraçada, com aquele sorriso. E a menina, a coisa mais linda do mundo, de frufruzinha, bem cuidada, sabe? Eu falei assim, cara,
Não tem dinheiro que pague isso. Não. Eu quase peguei dinheiro que ela me deu e devolvi. Que depois eu encontrei com ela, mas falei, não, toma de volta. Eu não preciso disso aqui mais não. Você ter mandado a foto dessa criança, pra mim, foi um espetáculo. E eu acho que isso é muito interessante. Eu tento trazer isso pra minha advocacia, sabe? Tipo, eu não tô lidando com um processo, tô lidando com uma vida. Eu brinco isso com os meus colegas advogados. Eu falo assim, todo processo é uma vida. Seja ele um processo criminal, seja ele um processo de consumidor, sabe? E a pessoa, quando ela quer uma restituição, muitas vezes, de um dinheiro, ela não quer só que a empresa pague o dinheiro. Ela quer que a empresa dê valor para ela. Eu não sou só mais um consumidor, eu quero ser tratado como volta que a gente fala do cliente. Eu quero ser tratado bem. Então, se eu sou tratado mal, se eu sou destratado mal, a pessoa busca a justiça querendo essa ressignificação, essa revalorização que ela perdeu no tratamento que se materializou através do dinheiro. Eu sempre tento trazer isso para minha advocacia. E que tem a ver com as emoções dela. Sim. É muito mais emocional do que o valor em si. Sim. É muito interessante isso, porque eu também trabalho com a parte da vara de família, principalmente área de divórcio também. E ali, você tentar traduzir em termos legais sentimentos das pessoas é muito difícil. Nossa Senhora. É muito complicado. Você tentar entender o que está passando na cabeça daquela pessoa, porque, assim, a lei é fria. Ela vai falar para você e falar assim, ó, vocês dois vão separar, beleza. É 50% teu, 50% dela. Pronto, acabou, não tem o que falar. Mas será que é isso mesmo que ele quer? Tipo assim, será que é só esse bem material que ele precisa discutir ali naquele momento? Falo isso porque eu já estagiei na vara de família e era a mesma coisa, era exatamente isso que a gente passava. Era muito complicado ter que traduzir tudo isso. Fica machucado ali, né? Fica machucado. Eu brincava que na vara de família eu saía com muito mais dor na nuca do que na vara criminal, que onde o cara tinha matado, tinha roubado, eu saía com muito mais dor na nuca porque o sentimento ali era muito mais negativo. Eu acho que entra aí, Lucas, a questão espiritual, né? Sim, família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Então, toda vez que você vai trabalhar com família, que você vai defender valores de família, você vai ser... Vai sofrer algumas perseguições. A gente sofre algumas, né? Não, mas eu acho muito legal isso, a gente trazer essa humanização. É igual eu falei para tempos atrás, né? Um tempinho atrás. Trazer para o humano o sentido de ser humano. Justamente. Eu acho muito legal isso, cara. Você tá quietinho aí? O que aconteceu? Pensativo. Você conseguiu? Ô, Cris, você conseguiu a resposta de como você se sente amada? Nossa. Ao vivo, assim? Ainda não, tá pensando. Vou levar ele pra cá, mais um pouco. O seu marido que vive com você tem mais de 20 anos, demorou 7 dias. A gente vai precisar pelo menos uns 30. Gente, brincadeira. Foi muito bom ter trocado esse papo com vocês, que tipo assim, a gente desvirtuou todo o programa que a gente tinha bolado. A gente tava aqui querendo falar sobre a questão odontológica da saúde bucal, mas eu acho que a gente trouxe... Não querendo, eu acho que era o mais óbvio, mas eu acho que... era o que... Como o podcast, ele é um bate-papo, e foi o que a gente falou pra vocês no início, é o caminho que a conversa levar. Eu acho que não teria caminho melhor pra conversa ser levado, porque é um assunto inédito muito... E eu acho que a gente tratou de uma saúde que muita gente é negligenciada, que não é só psicológica, mas também essa saúde espiritual. A saúde da alma, sabe? Tipo, sem entrar no quesito religioso, a gente citou, obviamente, Deus, porque nós somos católicos, né? Não sei qual que é o seu segmento religioso, mas a gente entrou nessa questão de Deus, mas é realmente tratar essa saúde espiritual de se enxergar e enxergar o outro também, sabe? Ter esse tratamento, eu acho que é muito importante, deveras importante, e é o que mais falta. É o que sempre faltou e é o que mais falta atualmente. Eu sorrio com a alma, independente da religião, né? Não, a gente... independente da religião, tipo assim, se você é católico, espírita, protestante, se você é bandista... É o amor que isso traz. É você... cuidado pelo próximo. Isso, é o conhecer-se, entender dos seus limites, defeitos, qualidades e até onde você pode ir. Entender que o próximo, ele tem limites, defeitos, qualidades e até onde ele pode ir também. Entender... E tem uma frase de Shakespeare, eu acho que é atribuída a Shakespeare, né, num poema chamado O Menestrel, que fala assim, né? Não é porque o outro não te ama da maneira que você gostaria de ser amado que ele não está te amando com tudo aquilo que ele pode te amar. Justamente. Então eu acho que é isso que a gente tem que trazer, né? Tipo, não é porque eu brinco com a Cris, não é porque eu tô aqui brincando com a Cris, tal, que eu não esteja
trabalhando, amando ela com toda a força do meu coração. Mas é uma maneira que eu tenho pra me expressar e a gente tem que acostumar com isso. É o nosso jeito de dialogar. Cada um tem seu jeito. Isso aí. Cada um tem o seu jeito e entender que nós somos valiosos e o mundo de alguém. Hoje a gente ouve muitas pessoas falando, eu não valho nada, eu sou insignificante. E talvez a gente possa não ser mesmo para algumas pessoas. Mas lá em casa, por exemplo, quando numa das idas para Porto Alegre, a minha filha mais nova falou, mamãe, eu vou morrer. Eu falei assim, por quê? Ela falou, porque você vai viajar. E eu falei, não, mas a mamãe vai e volta, eu vou a trabalho. Ela falou, mas eu não consigo ficar sem você, né? Então eu falo que assim, às vezes, em vários lugares eu posso ser insignificante, mas na minha casa eu sou o mundo das minhas filhas. Então tantas pessoas que às vezes estão tristes, até ouvindo a gente agora, às vezes passou por aqui, né? Eu falo que ninguém chega por acaso achando que ela não é nada, mas ela é o mundo de alguém. Sim. Ela é o mundo da mãe dela, do pai dela. Ela tem alguém que zela por ela e que está esperando ela voltar para casa, né? Sorrir com a alma é tudo isso, né? Essa é abranger todas essas questões e de olhar com simplicidade para a vida. A gente que complica, a gente que vai desencadeando muitas coisas, a gente vai se auto-punindo, sendo que talvez a gente possa facilitar, porque da mesma forma que a gente veio, a gente vai partir, né? Então, partir na certeza que eu fui o melhor e que, independente do que estava externamente, eu parto em paz, né? Então, acho que é isso a missão. Né? Gente, assim... Infelizmente a gente tá chegando no final, infelizmente mesmo. Pra mim esse podcast podia ter durado mais umas 3h30, a gente podia... Não, eu tô emocionadaço. Emocionadaço primeiro porque eles vieram do berço que eu vim, que é a Aliança de Misericórdia. E te ativaram. Me ativaram, nossa, eu tô zen, cara, zen é o espetáculo do amor divino na minha vida, é o reacender daquela chama que tinha se apagado. Eu tô segurando pra não chorar literalmente, então assim, é algo espetacular. Eu não tenho palavra para agradecer vocês dois. Realmente foi um sinal divino, pelo menos na minha vida. Espero que tenha sido na vida dos telespectadores nossos também. Vocês têm alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para eles? Algum recado? Onde eles te encontram aqui em Alfenas? A nosso consultório é na Rua Tiradentes, número 968, bem no centro ali de Alfenas. E a gente está aqui para quem realmente, né, não é só um dentista, mas que quer um amigo... A gente está lá para poder, né, de braços abertos, com um cafezinho, com uma bolachinha. Uma bolachinha, com chá. Né? Fazendo várias restaurações. E também conversar com a gente, né? E o consultório, ele atende todas as especialidades. Todas as especialidades. Inclusive as da alma. Principalmente as da alma. Porque a alma é a única coisa que vai nos acompanhar, né? O corpo fica, a alma vai. Gente. Sim. Então, e as redes sociais? O meu é Tamara BV Carvalho. E aí me sigam lá para dar um apoio. Vamos só seguir a dela mesmo. Lá a gente publica de tudo. Tem as questões tanto do trabalho do comportamental, quanto do consultório, da aliança também. Então, eu falo que a gente é um pouquinho de cada coisa, né? E tá tudo bem. Eu quero deixar uma mensagem pro pessoal, igual eu falei. Olhar pra essa câmera? Então, entenda que vocês são o mundo de alguém e tenham maturidade no falar também. Se tem algo doendo, algo machucando, bota pra fora, conversa e diga a verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando há verdade, há libertação, há cura e há restauração. É isso. Gente, muito obrigado vocês. Obrigado, Cris. Agora eu tô te entendendo que você é só mais uma... você é mais cautelosa, não sei o quê. Eu vou pegar uma lista do checklist. Não vai me chamar mais de louca? Não, isso infelizmente eu não consigo mudar. Mas eu vou ter que... Vou pegar um checklist. Vamos ter que marcar mais uma terapia. Marca uma terapia de casal. Eu sei que pesa a gente não ser o casal, a gente marca uma terapia de casal profissionalismo. Isso, de casal profissional. Ai, gente, muito obrigada por mais esse episódio. Sim. Primeiramente a vocês, Lucas. E aos nossos patrocinadores que estão sempre com a gente. Adriane e Ney, olha, como sempre, maravilhoso. Sim, o salgadinho tava uma delícia. Muito bom. E eles entregam no conforto da sua casa. Sim. Drogaria Santa Maria, que está sempre com a gente. 5 lojas em Alfenas e com entrega grátis na maior parte das vezes, né? Claro. Precisando, ir lá, aqui pra gente não tratar a saúde da alma ser muito importante também, vocês precisam tratar da saúde do corpo. Então, tá precisando daquele remedinho, tá precisando se cuidar, vai lá, corre. Vitamínico, com essa mudança. A Alfenas tá com um clima doido, né? Ontem tava um calor, hoje já amanheceu um frio. Eu não tenho imunidade pra isso. Então, ali uma vitamina C, própolis, tudo que vocês precisarem. E se a gente não tiver, a gente busca pra vocês. A gente dá um jeito. Pessoal da Mauri Contabilidade, nosso muito obrigado por nos apoiar também. Se você tá precisando montar o seu negócio, tá precisando dar um tchan, tá precisando dar um up, entre em contato que os meninos estão ali de prontidão para poder auxiliar vocês. E
E a G-Motors, pessoal da G-Motors, gente, ali na Avenida Jovino Fernandes Salles, tá precisando trocar seu carro, eles têm novos, usados. Sim. Divide em até 60 vezes, financia. Então dá uma corridinha lá e vamos trocar esse carro velho. E, pra não deixar de lado, o pessoal da Personalize que nos fornece e as a caneca canequinhas. de vocês. Canequinha de vocês, pra vocês levarem pra casa. Sim. Você tá precisando, tá sem ideia pra presente. Nossa, eu preciso comprar algo pra alguém. Dá uma corridinha lá na Personalize. Os meninos fazem canecas, copos, garrafas. Se você garrafas. é o último romântico como o Daniel. Se você é o último romântico como o Daniel. Pode fazer uma caneca com o rosto da sua amada. Sim. É bom. Chega, caneca com o rosto da amada, hein? Você foi longe. Gastou, faz uma caneca com o rosto da amada. Lá eles têm de tudo. Tá precisando de uma ideia de presente? Corre lá em frente ao Bradesco, aqui na cidade de Alfenas. Tá bom? Eles sempre abraçam nossas ideias muito loucas, né, Cris? Com certeza. Da TT, então, meu Nossa Deus do céu. Quando eu senhora, mando mensagem, ela já até treme. Gente, pessoal, muito obrigada. Muito obrigado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @PodPharmaPodcast. Já ativa o sininho, novos episódios todas as quartas às 19 horas. Beijos. Até tchau, a próxima. Tchau. Tchau, tchau.